Quando proibiram os bailes de clube, o governo acabou de entregar o ouro ao bandido, onde nasce os proibidões, onde tem a sexualidade precoce, que a gente sabe que existe. A Corda Pedrinho tem pornografia? Não. Tá estourado. Então é prova de que a babaquice de colocar pornografia na música não leva a lugar nenhum. Não, quando eu falo pra alguém, ele vai ser DJ quando crescer. Ele, pô, pai, eu já sou DJ. Todas as descobertas, todos os artistas que eu lancei, eu sempre ouvi, como o público ouviria a música. Por exemplo, o Bonde do Tigrão, não era o escutão da Loura. Aí eu peguei e mudei, pedi pra mudar. O Roberto Carlos fez um bem, porque quando tirou o Baile da Pesada do conforto do Canecão, as equipes foram nascendo exatamente por conta do Baile da Pesada ser itinerante. Mais de 500 bailes no Rio de Janeiro, com uma média de 2.000 pessoas, isso dava 1 milhão de jovens no final de semana curtindo o baile. A atração do baile e os festivais meio ficou abandonado. A briga já era generalizada. Aí nasceu o lado A, lado B. Tinha muito mais poder que as equipes do Rio de Janeiro. Trouxeram James Brown pra fazer show no baile, trouxeram o R25 pra fazer show no baile. Foi que precisava desse profissionalismo que São Paulo tem. Como é que você foi parar na Xuxa? Ela é funkeira. Ela largava todo o luxo dela pra ficar perto da gente, ouvindo música, aprendendo passinho. Você andou falando aí que você lançou o Claudinho Bochecha, depois o Bochecha falou que não tinha sido bem assim. Contra fatos não tem argumento. Fala galera, começando mais um Bulldog Show com ela, Vivi Tenório, e hoje DJ Malboro. E aí, tu, cara, joia, beleza? Eu que agradeço. Malboro, Alegria bem-vindo, Obrigado, Vivi. bem-vindo. E quem tá aqui com a gente todos os programas é quem? Ele, Vral. quem paga as contas. Pois é. Na moral, gente, o novo normal é Vral, o energético do Ronaldinho Gaúcho. Muito mais energia, mais disposição no seu dia a dia em vários sabores. Original, tropical, melancia e sugar free. É um produto importado, feito lá na Áustria com a mais alta qualidade para uma vida mais saudável. Então, ó, faça como a gente, beba que é bom, Vral com tudo. E a gente vai com tudo agora também nesse papo. Malboro, você que, cara, você começou com tudo. Se o funk hoje tá do tamanho que tá, nessa imensidão toda, aqui no, né? Começou aqui no Brasil, agora no mundo, você tem 99,9% disso, será? Cara, é tipo assim, é muita luta, muita história, tipo, como eu vou dizer assim, muitas batalhas, né? Porque você sabe que é muito complicado, assim, você, ainda mais com um ritmo discriminado, numa profissão discriminada, porque eu sou DJ desde 77. E na época que eu comecei, DJ não tinha status, era status negativo. As pessoas não acreditavam que essa profissão pudesse dar algum tipo de estabilidade ou de futuro para as pessoas. Tanto que minha família, namorado, todo mundo na época falava, cara, esse DJ, você é maluco, tem que arrumar um emprego de carteira assinada, DJ é tudo vagabundo e tal, ainda mais na Zona Norte, né? Na Zona Sul ainda tinha os DJs que conseguiam ter um nomezinho, mas era aquele nicho, o pessoal da Zona Sul, não era como é hoje, né? Que o DJ tem status de artista, né? Tem artista querendo ser DJ para melhorar o status, né? Verdade. Entendeu? Mas naquela época era muito complicado, era muito difícil. E aí, quando eu escolhi o funk como bandeira, né? Ainda na época do soul, ainda naquela coisa do internacional, e nego, cara, você tá na contramão 2 vezes, você tá querendo uma profissão que ninguém nunca conseguiu nada nessa profissão, ainda querendo tocar funk que, pô, você não vai arrumar nada mais ainda, vai ser mais difícil para você conseguir alguma coisa. E como é que você falou, vou pro funk, vou caminhar para esse lado do funk? Mas é o amor à música, né, cara? Eu sempre gostei muito de música, eu sou apaixonado por música. Desde o meu primeiro disco eu tinha 1 ano de idade. Um vinilzinho chamado Bug do Bebê, era o compacto, para onde eu ia levava meu compacto, né? E, tipo assim, tem uma história de um bisavô meu, que ele era italiano, que ele é casado com uma africana e ele era italiano. E aí ele era muito trabalhador, mas final de semana ele subia no cavalo com a sanfona dele, ficava pelos bares, por tudo que é lugar tocando. Ele gostava de fazer as pessoas dançar. Entendeu? Isso eu falei, cara, será que essa coisa, essa vocação de querer mexer com as pessoas, botar as pessoas para dançar, será que vem desse bisavô meu? Entendeu? Então, e do lado da minha mãe tem lá índio e espanhol, quer dizer, e tem português que veio depois, na geração que veio depois, dos 2 lados. Então, italiano, africano, índio, espanhol e depois portugueses entraram na história. Então, é uma misturada. Eu sou brasileiro mesmo, com todas essas misturas que o brasileiro pode ter, verdade. Mas é muito difícil, cara. E aí, quando o Hermano Viana estava escrevendo aquela tese de mestrado no Mundo Funk Carioca, depois virou o livro Mundo Funk Carioca, aí foi quando ele me deu a bateria eletrônica, entendeu? E na contracapa do Funk Brasil 1 já tem um agradecimento a ele, inclusive fazendo uma previsão.
Hã? Ele quem? O Hermano Viana, Ah, Hermano Viana. que é irmão do Herbert Viana, Ah. e tá fazendo uma tese de mestrado, em 86 mais ou menos. E aí ele vai nessa... Ele estava largado no estúdio do Herbert lá, bateria eletrônica, ele pegou e levou para mim poder botar no baile, ligar no baile, para me mostrar a bateria. Eu liguei no baile, parecia, sabe, índio quando vê espelho, que junta aquela monte de rodinha assim, que ninguém sabe o que é aquilo direito. Aí eu levei no baile da RCN, cara, lá em Niterói, não esqueça. Aí eu liguei a bateria, pluguei ela no som e comecei a bater, fazer barulho com a bateria. Ou seja, você que inseriu esse lance que hoje em dia a gente vê de bateria eletrônica, o pessoal lá com os dedinhos e tal, você que ganhou de presente. Já fazia isso aqui. Ganhou de presente, levou um belo dia. Já fui levar pro baile já. Pra poder... Ganhou, levou pro baile e foi testar na hora pra ver se o negócio vingava. Até então não tinha ganho de presente, não. Eu ganhei de presente porque, tipo assim, cada um foi pra sua casa e ele levou bateria. Que ele levou só pra me conhecer, pra me ter contato, que eu não tinha chegado pra dar bateria eletrônica. Aí com as instruções que ele me deu dentro do ônibus, né? A gente no ônibus lá, ele me explicando como é que programava. Mas eu não aprendi no ônibus, né? Eu só memorizei as instruções. No baile eu fiquei fazendo barulho com a bateria e todo mundo em volta olhando. A house mix era no chão e as pessoas olhando. Quando eu fui para casa dormir, eu sonhei com a programação da bateria. Como é que programava ela? Com as instruções que ele deu, eu comecei a fazer programação. Aí eu liguei para ele de manhã, né? Acordei ele, cara, faz o seguinte, bota a bolinha no lugar tal, 1, 16, 13, bota o caixa no seu. Cara, como é que tu fez isso? Pô, sonhei com as instruções e comecei a programar a bateria no sonho. Aí depois ele falou, cara, tu merece a bateria, vou te dar a bateria de presente, falar com o Herbert aqui. Gente, sonhou com a bateria. Sonhei com as instruções que ele tinha dado para a programação da bateria. Na era, eu só decorei as instruções, mas não tinha como programar nada, porque eu estava indo pro baile. Mas aí no sonho eu fiquei com as instruções na cabeça. Dava para programar nessa bateria? Dava para programar. E aí você só soltava o beat? Aí soltava a batida. Mas eu não tinha programado nada pro baile, só fiquei batendo nos pads e fazendo barulho. Mas aí quando eu fui para... Fazendo barulho que eu digo, a palma, pro clap, caixa, essas coisas assim, para poder fazer dentro das outras músicas. Né? Entendi. E aí quando eu fui para casa eu programei ela e ele acabou me dando a bateria de presente por conta de... E aí com essa bateria acendeu a Eureka, né? Porque... Eu era indignado. Por quê? Porque... Até então você nunca tinha mexido em música, você era só DJ mesmo. Só DJ nunca mesmo. Tinha feito produção. Mas eu nada. tinha uma indignação que era uma ingenuidade. Então eu falo muito que o funk brasileiro foi criado por ingenuidade. Por quê? Porque eu não me conformava que eu tocava para 15 mil pessoas no final de semana e uma boate da Zona Sul tinha uma repercussão muito maior do que a minha. Eu tocava para 15 mil pessoas no final de semana, não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. E uma boate da Zona Sul, 200 pessoas, tinha matéria em jornal. Tinha visibilidade, tinha programa de televisão falando sobre a boate, tinha rádios com programas sobre aquelas boates, hipopótamos e etc. Falei, pô, o que está acontecendo? Por que ninguém vê o que eu faço, 15 mil pessoas, e na Zona Sul, as pessoas, com 200 pessoas, têm toda essa repercussão? Mas eu não tinha essa maldade de Zona Sul, Zona Norte, essa coisa da separação. Para mim, todo mundo era igual. Assim, todo mundo é igual, mas o problema é que eu não conhecia o preconceito. Morre dezenas na Zona Norte, não acontece nada. Né? Morre um na Zona Sul, meu irmão, baixa o exército, helicóptero, guarda nacional. Essa discriminação eu não conhecia, eu não tinha na minha mente esse preconceito. Era uma ingenuidade, na verdade. Por isso eu digo, aí quando eu ganhei bateria, acendeu a Eureka por quê? Porque, caramba, já sei como é que eu vou ocupar os espaços que me ignoram, através dos ídolos. Então, se eu criar os ídolos do movimento, eu vou poder vou ocupar televisão, rádio, jornal, vou ocupar os espaços que não... e trazer a visibilidade para o movimento funk. Aí foi na hora, já de cara eu montei 2 grupos, um África Batata, que era uma alusão e brincadeira com a África Bambata, né? E o outro era o Funk Firmeza, que o Abdullah era o vocalista. Pois é, e o Abdullah, que chamou ele e criou, como é que é? Melô da Mulher Feia. Foi o primeiro funk? Foi o primeiro funk da história. Você produziu mesmo? Produzi, porque acontece o seguinte... E o Tubarão, uma vez, conversando com ele, desculpa te interromper, ele me falou, né, eu não lembro exatamente, mas aí já é a parte técnica. Ele me falou que na época o que você fazia com o equipamento que tinha, ele falava, cara, é um negócio meio surreal de se pensar. Eu não lembro direito o que era, ele na época me explicou, mas é que eu não entendo. Ele falou, cara, era um CDJ, não sei o quê, porra, o que ele fez ali era só ele pra fazer aquele negócio. Era um negócio... Foi campeão brasileiro, né? Muita gente não sabe. Era um negócio muito diferente. O que era, assim, tecnicamente hoje, pra quem não entende, a diferença, assim, de equipamento? Como é que você fazia naquela época? Primeiro é o seguinte, eu ganhei essa bateria do Hermano, e eu ganhando a bateria, eu pude estudar mais elas e comecei a programar batidas nela. Mas eu usar só a batida no baile ficava meio cru. O que eu fiz? Comprei um tecladinho da Casio SK1 que tinha um sampler só.
E aí eu ficava tocando as músicas do sucesso dos bailes internacional e ficava com aquele sampler fazendo uma brincadeira com o sampler no baile. E fazia os scratch nos bailes, né? O dono das equipes que eu tocava tirava a agulha para poder eu não fazer scratch. Lá vem Malboro com... Não sei se pode falar, mas lá vem Malboro com o saxofone dele. Saxofone porque era o teclado com a bateria. O que eu fiz? Eu também, os DJs até aquele momento, eles tocavam de costa para o público. Tinha as equipes de som, tinha a mesa de som entre as equipes e o DJ ficava tocando ali, de costa para o público. Eu virei a mesa ao contrário e comecei a tocar de frente para poder fazer as coisas e as pessoas verem o que eu estou fazendo, porque de costa ninguém via direito o que eu estava manuseio nos discos. Mas sentir a reação também, né? Para você perceber isso, né? Para você perceber essa reação. Bom, e aí o que aconteceu? O cara, as equipes que reclamavam que eu fazia scratch, depois ficaram assim, tipo, meio constrangidos, porque eu fui campeão brasileiro fazendo scratch. E eu fui o único do final do campeonato que não tinha toca-disco. Eu fui campeão brasileiro sem ter os equipamentos para poder fazer mixagem, para fazer o performance. E aí, com relação aos equipamentos que eu fazia, e aí depois eu fiz uma Malboro Medley no Funk Brasil 1, que acabou virando um clássico até hoje. É uma música que, assim, tipo, muito admirada tecnicamente, que eu fiz num momento de muita precariedade de recursos. É isso que eu ouvi falar. Tipo assim, é surreal o Malboro Medley, porque não existia ainda o sampler sendo usado, não existia ainda as edições, as programações, o MIDI, não existia nada assim de digital para ser editar. Eu tive que fazer tudo meio que quase que ao vivo. E eu fiquei assim, eu tenho que fazer Malboro Medley e daqui a pouco alguém vai superar e eu vou ter que fazer um segundo para poder vir. Até hoje, cara, fizeram um remix do Malboro Medley, o DJ Braulio fez o remix, mas ninguém conseguiu refazer ou fazer algum medley melhor do que aquele. Foi feito em 89. Na verdade, eu fiz em 88, né? Porque o disco saiu em 89. Então, o Malboro Medley E é tipo assim, e aquele Malboro Medley praticamente era a despedida das músicas internacionais. Uhum. Porque depois o funk cresceu. Quando o Funk Brasil 1 saiu, foi boicotado demais, porque os DJs não queriam que o funk nacional desse certo. Isso que eu queria saber, como é que foi a receptividade da galera quando você lançou o Funk Brasil? O que acontece é o seguinte, eu quando eu coloquei a bateria do Hermano, eu montei 2 grupos, Funk Firmeza e África Batata. Só que eu achava tudo muito ruim, que eu vinha fazendo coisa, não vou tocar isso na rádio. E eu comecei a criar uma técnica que eu uso até hoje, que era de me dividir em 4. Então eu acabava de produzir a música, eu não ouvia a música, eu acabava de produzir, guardava, no dia seguinte, eu às vezes podia passar 2, 3 dias produzindo uma música, eu ia ouvir primeiro eu ouvia como DJ, como produtor. Como produtor eu achava a música razoável, música legal, produzir também suspeito, né? Aí depois eu ouvia como radialista, como DJ da rádio. Eu falei, vou tocar isso não. Aí depois eu ouvia como DJ do baile. Vou tocar no baile? Deixa eu ver como DJ do baile. Cara, eu vou tocar muito ruim esse negócio. E aí também eu ouvia no final, eu ouvia como público que ouviria a música. Então essa análise dos quatro que eu sempre usei para fazer tudo, todas as descobertas, todos os artistas que eu lancei, eu sempre ouvia como com essas 4 análises, né? Com esses 4 ouvidos. Com essas 4 visões. E aí o que acontece? Aí eu tô fazendo, aí o pessoal reclamando, toca na rádio lá, eu já fazia programa na rádio, Tropical FM, deixa o público julgar. Eu falei, cara, não posso. Se eu der o primeiro passo de perna esquerda, vai dar problema. Eu tenho que dar o primeiro passo acreditando. Primeiro passo com o pé direito para poder... Porque eu sei que vai haver uma rejeição de cara por ser em português. E eu não posso lançar uma coisa que eu não acredito, porque eu vou acabar acreditando na rejeição. Agora, se eu lançar uma coisa que eu acredito, eu vou saber como trabalhar aquilo. Então eu tenho que acreditar antes do público acreditar. E aí esse amigo meu, ele tinha comprado uma bateria eletrônica, o Armando Mendes, o nome dele, é filho do Amazonino Mendes. Ele comprou a bateria e falou, eu comprei uma bateria nova, tá no meu quarto lá na caixa, vai lá abrir e faz uns testes com ela. Eu sempre fui muito autodidata, muito de futucar, de mexer, aprender tudo mexendo, né? Não lia manual, não lia nada, então eu tinha que aprender mesmo no susto. Aí eu abri a bateria, tirei da caixa, o Abdullah estava comigo lá na casa dele, e Abdullah, vamos fazer uma versão da Melô da Mulher Feia? Vamos. E até então tudo que eu vinha fazendo era muito ruim. Aí eu peguei com ele sample, comecei a abrir a bateria, comecei a aprender a mexer. Eu às vezes passava 2, 3 dias fazendo uma música e achava ruim.
A Quebrada da Mulher Feia eu fiz em meia hora, só para testar a bateria. Cara, quando eu acabei de fazer a música, eu falei, meu Deus, achei a fórmula. Achei o caminho. E mais tarde eu vim perceber que esse meu sentimento... E aí passou pela avaliação dos quatro, os quatro ficaram muito empolgados. Eu quase não dormi essa noite, mas de ansiedade para tocar música na rádio, porque eu sabia que aquilo era o caminho. E aí depois eu vim descobrir que por que eu gostei tanto. Primeiro, a música não era falada, ela era cantada. E nós somos um povo de costumes melódicos. Nós somos o povo do forró, do axé, do samba, que tem melodia. Então, se eu fizesse uma música falada, como os Estados Unidos falavam, as músicas todas faladas, porque no baile a gente tocava sempre o instrumental das músicas, nunca a parte vocal, por causa do ritmo. A parte vocal não interessava, ninguém falava inglês, então não adiantava ficar... Para a gente aquilo não interessava o instrumental das músicas. E aí, na hora da nacionalização, quando eu ouvi a melodia da Mulher Feia, eu falei, cara, a melodia, isso, a voz tem que ter uma melodia acompanhando. Se não tiver, a gente não vai conseguir nacionalizar. Uhum. E aí, o que acontece? Pô, lancei a música na rádio, no dia seguinte já era a música mais pedida. Uma semana depois, outras rádios ligaram querendo saber o que é o negócio da Mulher Feia, que estavam pedindo nas outras rádios, Transamérica, as rádios de ponta da época, eu não queria saber o que era o negócio da Mulher Feia. E aí foi onde eu, dentro dessa fórmula, né, eu comecei a chamar os dançarinos dos bailes para participar do Funk Brasil. Porque como eles já tinham roupa, já tinham apresentação, coreografia, já tinham todo um lado artístico já aflorado, cantar para mim era um plus, era só o que faltava para eles, né, dali pular para uma nova fase da vida deles. E estavam mais perto do que eu pegar alguém do zero e transformar em artista. Aqueles dançarinos que ganhavam prêmio, tinha concurso de dança, já estavam perto. Eu chamei o Cash Me, chamei o Movimento Funk Clube, chamei o Só Caô, que eram grupos que tinham de dança, mas ninguém quis participar. Falou, não, esse negócio de funk nacional não dá certo, o funk tem que ser internacional. Esses grupos de dança dançavam funk internacional, né? Dançar funk internacional. Eles iam para os bailes dançar, faziam coreografia, abria a rodinha, subiam no palco, ganhava troféu. Tinha concurso de dança, de funk, que eles subiam no palco e dançavam os concursos. Né? Então eu via que essas pessoas estavam muito mais perto de serem artistas do que eu pegar alguém do zero. Claro. Mas aí eu convidei eles e ninguém topou, porque ninguém acreditou que pudesse dar certo. E aí o que aconteceu? Eu fui, peguei e comecei a criar os artistas, né? Peguei o Guto, que tinha um grupo de pagode, mas não tinha dado certo. Vem cá, vamos cantar um funk no meu disco? Vamos. Aí fizemos a letra. Peguei o Abdul, era o único que eu já tinha um trabalho artístico com ele por causa do Funk Firmeza. Aí depois peguei como é que é o nome dele? O Ademir Lemos, por exemplo. O Ademir, ele fez o Baile da Pesada com o Canecão em 1970, que hoje a gente tem o Dia Nacional do Funk, que é 12 de junho, por conta da data do Baile da Pesada no Canecão, entendeu? E o cara tava parando de falar. O Baile da Pesada no Canecão? O Baile da Pesada era o Big Boy e o Ademir Lemos e o Peixinho, que faziam esse baile, que era um baile de música mecânica. Por que isso é muito inovador? E o Canecão era muito qualificado, né? Assim. Não, o Canecão era uma choperia, ainda não era casa de festa, ainda era casa de show, ainda não era casa de show. Mas é aquele Canecão que era de Canecão aqui no Botafogo. Botafogo. Aí o Canecão, ele ainda não era uma choperia. O Canecão ainda, de fato, né? Era o Canecão de fato, era o choperia. Não, mas ele não era ainda a casa de shows que depois se tornou, não, ainda era o começo. E sabe quem tirou o Baile da Pesada do Canecão? Roberto Carlos. Gente. Saiu o Baile da Pesada para entrar o Roberto Carlos, que estava com um nicho de carreira, eles queriam promover alguém, onde o lugar tivesse um grande público. E aí o Baile da Pesada passou a ser um baile itinerante pelo Rio de Janeiro. Que isso, o rei derrubou o Baile da Pesada. Não, aí que acontece, olha que ironia do destino. Anos depois, Roberto Carlos canta Ela Só Pensa em Beijar, que é fruto exatamente dessa peregrinação que houve depois. Olha como Leozinho, é que... Né? Eu fico arrepiado, Leozinho, entendeu? Então, se você parar e pensar, o Roberto Carlos fez um bem. Porque quando tirou o Baile da Pesada do conforto do Canecão, expulsou ele de lá, e ele fez a peregrinação pelo subúrbio, nasceu a Cashbox, nasceu a sua Grand Prix, nasceu Normalmente Numa Boa. As equipes foram nascendo exatamente por conta do Baile da Pesada ser itinerante, e as pessoas no local queriam fazer o seu Baile da Pesada. Viram que o negócio estava dando certo e começaram a fazer cada um. E detalhe, cada um naquele momento escolheu, porque o Baile da Pesada tocava rock, tocava Beatles e tocava James Brown. Não tinha diferença. Pro Big Boy, tudo era rock, tudo era soul, tudo era música, não tinha diferença. O programa dele na Mundial, que era o ritmo de boate que ele fazia, era um programa eclético, tocava de tudo.
Quando ele fazia a turnê dele no subúrbio, que ele tocava de tudo, quando ele saía, que as pessoas ficavam, cada um escolhia seu estilo e fazia. Nós tínhamos, na década de 70, 2 tipos de baile no Rio de Janeiro. Tinha o baile de rock, que eram os cocotas, e tinha o baile de soul, que eram os blacks. E as pessoas ignoram muito os bailes de rock, a existência dos bailes de rock. A Furacão 2000 era uma equipe de rock, sabia disso? Era uma equipe que começou... E é o rock que a gente conhece atual? Assim... Era Beck Montana, era Gary Glitter, Left Side, não sei se era o Kiss, entendeu? Então existia os bailes de rock e os bailes de soul. Por que os bailes de rock não entrou para a história da música mecânica dos bailes? Porque ele era um baile de moda. Ele era um baile que tocava aquilo que tocava nos Estados Unidos, praticamente. Era um baile que não tinha uma ideologia. O baile de soul, não. O baile de soul era um baile de ascensão, de cidadania, um baile de reconhecimento, um baile onde as pessoas tinham identidade, ganharam identidade a partir do baile black. Entendeu? E antes disso, o que o pessoal escutava muito na comunidade? Antes de entrar essas músicas mecânicas? Acho que o samba, né? Era muito samba mesmo, era samba e mesmo. pagode. O samba de Ali foi raiz. quando esse é o Pagode movimento ainda que não começou. deve ter existido. Ele foi o movimento que começou realmente a entrar ali a black music, que Exatamente. futuramente ia ser Tem uma peça o de funk teatro, que a gente tem uma- conhece de hoje em dia. A peça de teatro, Funk Brasil 40 de História, ela não está em cartaz. Mas eu consegui gravar o último dia de peça. E essa peça, depois tu vai no meu canal, bota lá Funk Brasil 40 anos de História, você vai ver a peça que conta toda essa história. E exatamente, teve uma briga entre o soul e o samba, num determinado momento. Tu essa música do painel de controle, aquela Black Coco, tá, lembra? Painel de controle? Aí é Eu conheço essa dela. música. Então o que acontece? Essa música... Aí é Vivi no Ela foi feita. Você bota no YouTube Black Coco para saber da história da música, tem uma matéria do Fantástico contando uma história fantasiosa da música que não é verdadeira. Porque a história verdadeira, Black Coco, tá, que era exatamente a rivalidade. Os bailes tinham que acabar em horário diferente, porque senão a porrada comia. E graças a Deus a mídia não pegou aquilo na época e amplificou, porque se faz isso, iam dizer que tinha um apartheid no Brasil. Porque eram os bailes black com os cocotas brigando. Então, Os cocotas eram os brancos. eram os brancos, era o baile de rock. Então o que acontece? Eles tinham que acabar em horário alternativo, em horário diferente, para não se encontrarem na rua e o couro comer. Bom, e aí o que aconteceu? Os bailes de rock rapidamente se fundiram com a disco, viraram, quando havia a febre da disco, final da década de 70, rapidamente, que era um público modista, então rapidamente não tinha ideologia, não tinha nada. E o público do soul ficou resistindo ali, segurando a onda do soul, por conta da identidade, né? Por causa da ascensão da identidade, do reconhecimento. E aí, quando a discoteca blackou, que eu digo que a discoteca ela meio ficou mais black, onde, por exemplo, Kool and the Gang, que era um grupo de soul, começou a fazer disco, mas não ficou tão disco, ficou mistura de disco com funk, metais, baixo, com disco mais swingado. O OJs também, vários artistas do soul, e o pessoal do soul do Brasil se sentiu traído. Pô, a gente está aqui resistindo o soul e os caras estão fazendo disco. E aí, nesse momento, houve a unificação das músicas, né? Em 1980, nasceu os grupos do Parliament, Funkadelic e muitos outros, e o próprio disco funk estava se fundindo com essa musicalidade, onde nasceu a denominação baile funk. Foi nesse momento que nasceu a denominação baile funk. Que houve a fusão dos dois bailes. Nós tínhamos mais de 500 bailes no Rio de Janeiro, com uma média de 2.000 pessoas. Isso dava 1 milhão de jovens, final de semana, curtindo baile. E a gente, na época, saiu na Fundação Getúlio Vargas, saiu várias pesquisas dos institutos, falando que o movimento funk era o movimento de maior concentração de jovens do Brasil. Só perdia para o carnaval, mas não perdia porque o carnaval na quantitativo único. É né? uma vez ao ano, né? O carnaval era 4 dias no ano. E o funk era o ano inteiro. Entendeu? E perdia para as praias, mesmo assim, só no verão. Fora do verão, o baile funk era o ano inteiro bombando. Entendeu? E aí o que acontece? Aí o baile foi cada vez crescendo mais. E sempre foi em comunidade ou não? Também tinha lugares... Não, o baile até então não tinha comunidade. Esses 500 bailes que você falou aí, Tudo no asfalto. tudo no asfalto. Tudo no asfalto. Casa de show, Casa de rua show, e por aí vai. Tudo, principalmente subúrbio, ginásio. Muito Um clube. ginásio de escola, Entendi. clube, ginásio de clube. Mas Zona Sul não tinha entrado Na aí. Zona Sul não tinha entrado. Tinha Tudo só saído aconteceu. do baile da pesada do Canecão e entrou. Isso. Aí o baile da Canecão, em vez de migrar para dentro da Zona Sul, ele Foi migrou para o subúrbio. Ainda bem, né? Porque se tivesse migrado para a Zona Sul,
E foi a Todos partir daí festivais. que o funk começou a se proliferar pelo... Exatamente, foi o melhor momento do baile da década de 80 para cá, porque tivemos o movimento Black Rio, Black São Paulo, Black Bahia, Black BH, que era um movimento de soul também nessas regiões do Brasil, que era muito forte. Em São Paulo, para você ter uma ideia, a Chic Show, que era uma equipe de som de São Paulo, trouxe o Jackson 5, cara, para fazer show no baile. Trouxeram o James Brown para fazer show no baile, trouxeram o R25 para fazer show no baile. Então, tanto que era o poder da equipe de som em São Paulo. Só que a equipe de som de São Paulo, elas perderam força muito rápido, desmanchou. Eles tinham muito mais poder que as equipes do Rio de Janeiro. Mas, em compensação, porque o profissionalismo de São Paulo, a gente tem que bater palmas, os caras são profissionais. Por isso que eu lutei muito para o funk conseguir pegar em São Paulo, exatamente porque eu sabia que o funk precisava desse profissionalismo que São Paulo tem. O funk precisava dessa industrialização do funk, né? O funk estava muito oba-oba, sempre muito oba-oba. As pessoas estavam ganhando dinheiro, fazendo show, mas não estavam levando pro lado profissional. E tem que ter essa postura profissional. E São Paulo são bons de profissionalizar. Né? Então eu precisava que São Paulo, o funk entrasse em São Paulo, tanto que eu fiz muita peregrinação para São Paulo. Fui ridicularizado várias vezes, DJs falaram. Jura? Porque os DJs... Quem falava pra você, assim? Eu tinha um amigo meu chamado Alex Hunter. Ele era carioca, mas ele tinha já estava na Rádio Jovem Pan, um monte de rádio lá em São Paulo. Ele era um cara muito conhecido. Eu falei, Alex Hunter. E eu ia nas boates, levando lá os discos de funk, as músicas todas. E embora o pessoal me recebia bem, tudo bem, João, Malboro, beleza. Aí ele me ligou, pô, cara, não faz mais isso não, cara. As pessoas tratam bem por consideração a você. Mas as pessoas falam que o Malboro é maluco, fica aqui trazendo música de funk, a gente não vai tocar. Aí ele falava, cara, desiste, o funk nunca vai entrar em São Paulo. Gente, imagina essas pessoas anos depois, né? Não, mas ele pediu desculpa. Ele me ligou, cara, desculpa, você... Eu fiz um discurso pra ele. Eu falei, Tipo o amigo lá da rádio que o Mumu falou aqui. Eu não tava aqui ainda. O que ele falou? Foi um cara que falou pra ele que a música do Dilcinho não ia a lugar nenhum e era o Péssimo Negócio. E aí falou do Ferrugem também, se eu não me engano. Que Foi, isso, abençoado, gente. se eu não me engano, o Mumu falou, então não tem problema não falar. Foi o da... Não, da Trans não, pô. Da Trans é o Cidinho. É o da 105, o Calmon. Ih, Não, mas teve deu a ruim pra rádio- ele. Teve uma Se rádio lá em enganou. São Paulo. Errou feio. Errou rude. Errou. Errou rude é muito bom, errou rude. Teve uma rádio lá em São Paulo que eu fui também levar. O cara falou na minha cara, não, o funk não vai entrar aqui. Aqui não vai ter como entrar funk de jeito nenhum. Que era a Rádio Black de São Paulo. Que tocava muito rap, muito hip hop, tocava... E Tudo internacional. tudo internacional. Nada funk- nacional até então. E tocava algumas coisas de Racionais MCs, porque tinham quebrado a barreira ali do sucesso. Já tinha Racionais nessa época? Eles são bem Já, antigos. bem antigo, tinha. São bem antigos. Eles estão bem curtidos. né? DJ1 também, tocava DJ1, Taíde de DJ1. Nossa, tá aí, Di. Taíde de DJ1, eles tocavam já. É. Mas ele falava que o funk, ele falou pra mim na minha cara, não, aqui o funk não vai entrar. Mas, ô Não Malboro, vai entrar de jeito nenhum. quando é E que aí, teve quando a começou virada, a- né? Eu quero saber quando é que teve essa virada, assim, tipo, popularizou mais pra como tá agora, assim. Foi depois do Funk Brasil. Quero saber qual foi o primeiro funk que você acha que de fato fez sucesso. Quero saber. Tem Não, o várias primeiro curiosidades. funk que fez sucesso nacionalmente foi Feira de Jacarim. Por causa da novela Barriga de Aluguel. Tudo isso tu encontrar Vamos lá, numa... vamos Você sabe lá, que eu tenho esse vamos lá. CD até hoje, né? O Funk Brasil. né? Tem. Que ano é isso? O Em Funk Brasil, 1990. O Funk Brasil é 89. Isso aí. Foi Feira de assim, Jacarim 6 anos. foi Foi do... assim junto com o funk. Eu tinha ó. 6 anos, gente. 6 anos eu tinha CD. O Funk Brasil, o Feira de Jacarim é do álbum do Batata, que saiu em 1990. Que entrou na novela Barriga de Aluguel. Batata é o DJ Batata? Não, MC Batata. MC... não é MC dessa época, Não, o não. DJ Batata é mais novo, né? É, Novo. Contemporâneo. Ele não era nem nascido nessa É. época. contemporâneo. 90 ele não era nascido ainda, não. O... E aqui no Rio, que momento você falou que São Paulo era mais forte? Quer um cafezinho, Mamoro? Não, obrigado. Malboro, pode querer qualquer coisa. Pode pegar bala, pode pegar, bala, chocolate. Se quiser vral, pode Eu vou pegar pedir tudo. um cafezinho. Aqui, Cafezinho aí, ó, aqui a gente cafezinho, toma água, vral, café, come bala, quiser uísque, gin. gente, aqui é uma maravilha. Salgadinho ali. Até a gente pode pedir E que momento que você falou que a estrutura de São Paulo, né, perdeu, que o Rio virou a grande potência? E Não, sempre porque foi a fura, porque o na minha época, Rio, eu sou mais novo, eu nasci junto com o funk. Que- Eu já peguei a fura, já assim, sendo a número 1 da história. É. Mas acontece o seguinte, porque teve vários momentos de ascensão do Rio de Janeiro. Uma delas foi na época do Soul. O Rio de Janeiro contaminou o Brasil
com as músicas internacionais de soul, e tínhamos, assim, pontualmente, um ou outro artista, Gerson Quincomo, Tim Maia, tinha o Sandra de Sá, mas não era um movimento, era um funk soul se nacionalizando, mas pontual em alguns artistas, não era um movimento de troca, bom, agora, a partir de agora tudo vai ser nacional. Isso aconteceu com o Funk Brasil, porque foi calculado exatamente para ser assim. Foi um planejamento de movimento musical. Tanto que na época que eu ia lançar o Funk Brasil 1, eu briguei com a gravadora. Uma das brigas foi que eles queriam que o disco se chamasse Funk Carioca. Você, não, que vai carioca. Funk Brasil. Funk Brasil. O funk não pode ser Funk Carioca. Até porque eles queriam pegar carona no sucesso do livro do Hermano, que tinha acabado de sair. O livro do Hermano estava muito bem comentado, muito bem colocado, e o nome do livro era Funk Carioca. Então eles queriam que eu botasse o nome do disco de Funk Carioca para acompanhar o livro do Hermano, para as pessoas terem interesse. E eles falaram assim, mas esse funk aqui daqui só toca no Rio de Janeiro, não toca em lugar nenhum. Eu sei, não toca agora, mas ele vai tocar no Brasil inteiro. Eu falava para ele assim. E aí foi uma briga, até a gente rompeu assim, em determinado momento, que eles, por causa do nome do disco, e depois eles falaram, não, tá bom, então vai ser Funk Brasil. Mas tipo assim, mas largaram de mão, né? O disco não teve, ficou sem pai na gravadora, porque o Cidinho, às vésperas do disco sair, ele faleceu. E ele foi que me convenceu a levar o disco para a gravadora. Entendeu? O Funk Brasil era um projeto meu, que estava desenvolvendo. E o Nirto, que ainda é vivo, e o Cidinho, que faleceu na época, antes do disco sair... Seriam dois coprodutores do Funk Brasil? Quem são eles? O Nirto, ele era dono da sua Grand Prix. E o Cidinho Caballero trabalhava na Poligram. Entendi. Ele era o manager internacional da Poligram. Entendi. Poligram, gente, é uma gravadora, ó. Não existe mais. Que a Universal comprou ela. Ainda é? A Universal comprou o catálogo dela. Entendi. Então as coisas que eram Poligram naquela época, hoje viraram Universal Music. Universal Music. E aí o Cidinho me convenceu junto com o Nirto de fazer na Poligram. Eu falei, cara, a gravadora não vai entender o que eu estou fazendo. Os caras vão rejeitar. Isso é uma coisa nova que eles não estão preparados para divulgar e trabalhar isso. Eu vou ter que divulgar tudo. Porque eles não vão botar isso na rádio para tocar. Eles não vão colocar essas músicas para promover o disco. Não, o Cidinho está lá dentro, o Cidinho trabalha lá, o Cidinho vai ajudar a divulgar o disco. Só que véspera do disco sair, o Cidinho falece. Na porta de um baile lá em Ricardo de Albuquerque. O Ricardense, o nome do clube. E aí o Carlos Seres, que era o chefe dele, me chamou para entrar no lugar dele na gravadora, no Internacional. No manager internacional. E aí eu lancei um monte de coisa, Technotronic, nossa, Rick Astley, um monte de coisa eu lancei do Internacional dentro da Poligram. Você que botou o Technotronic aqui lançou pra cá? É. Gente. Foi um dos primeiros lançamentos que eu fiz, porque acontece o seguinte, qual era o papel meu na gravadora? Era ouvir tudo que era lançado lá fora e escolher o que poderia ser lançado no Brasil. Então eu recebia muito material de lançamento, novidade, às vezes fita demo eu recebia. Quando eu vi o Technotronic, eu falei, meu Deus, isso é muito bom. Aí eu falei, cara, tem mais músicas? Não, é só um teste só, isso aí não. Vou lançar isso aqui no Brasil. Aí eu lancei o Technotronic e explodiu. Tanto que o disco do Technotronic saiu no Brasil antes de sair lá fora. Gente, Technotronic é muito bom. Se você não muito conhece, bom. por favor, dê um Google, bota aí. Pump Up the Jam. Pump Up the Jam, que é um clássico que depois virou jingle da M2000, a marca M2000 é uma marca de tênis, Tuca não deve conhecer. Não, eu tô com a mesma cara da Produça aqui. A Produça também tá com a cara, gente, tipo M2000... Assim, o que está sendo falado? Ai, gente, não é possível. Tudo bem que eu tenho uma distância claro de que é 9 possível. anos. Então, aqui, okay. você vê, o diretor, o Mohamed já tá ligado. Tá mas ligado você que sabe, Mohamed, você não sabe que é Mohamed é mais M2000, curtido. Eu era criança na época do M2000. M2000 era uma marca de tênis, tipo, muito bombada na época. Era tipo objeto de desejo, como hoje é o... Não! O All-Star também já foi. Nauru já é agora, mas o M2000 é como agora? Se fosse o... Não, agora não, calma não, aí. Eu tenho 30 anos e eu nunca vi isso. Não, Nauru é mais recente. Não, agora. O agora dela é de 50 anos pra trás. Caraca, porra, amor, acabou com a minha vida. Aí, direção, faz o corte, por gente, favor. foi a única pessoa que falou que eu sou que eu aparento muito mais velho Não, que não eu tô dizendo aparenta, não. É o seu agora, pra ele, é muito antes. Mas olha só, não é só uma vê, questão o de idade, é Malboro, uma questão de conhecimento. Você vê, o Malboro tocou no meu aniversário, o quê? De 15? Tu nem lembrava? Gente, o Malboro claro que eu lembrava. Perguntando, ele falou 15. Não lembrava quais, que foi mais de um. Chique. Foi um de 15. Peraí.
Amor. Eu acho no de 13 também. Malboro tocando no Foi. seu aniversário de 15 Acho que anos. foi. No de 13, no de 15 No e de no 13. de Falei 16. de 15, 13. Você vê, então o último tem 3 aninhos que ele tocou no de 16, pô. Tá ligado? Mas enfim, M2000 também era como se fosse um Nike. Aham. Tipo, na época. Era muito, muito, muito bombado. E foi jingle, essa música do Technotronic foi jingle do M2000. E aí a música explodiu aqui de uma forma que aí a gente praticamente quase que obrigou a Europa, os produtores de Technotronic, a fazer um disco só para o Brasil. Porque lá fora não aconteceu nada com a Technotronic, a princípio. Depois que estourou no Brasil é que passou a lançar. Então estourou aqui primeiro e Aqui depois foi primeiro, pra lá. depois estourar lá. Você falou que trouxe também o Rick Astley. O Rick Astley também. Eu recebi muito material e ouvindo as coisas. A gente tá aqui falando, eles não estão entendendo porra nenhuma, Se você mas pegar ok. alguns discos antigos da Polygram, você vai ver o meu nome lá em todos os discos, no hip house, dentro de outros estilos de música, porque como eu era manager da gravadora, apesar de minha bandeira ser funk, sempre foi, eu tinha que trabalhar para dar resultado para a gravadora em relação... E eu lancei também coisas do funk também, lancei o LP do MCD. O LP do MCD que foi lançado no Brasil é muito melhor qualidade do que foi lançado nos Estados Unidos. Olha só. Por quê? Porque eu fiz a seleção de repertório, fiz a masterização. Se tu pegar qualquer Não DJ... vinha pronto, não? Não, eu que montava os discos aqui. Então, se tu pegar o LP do MCD nacional e pegar o importado, o nacional tem a qualidade melhor do que o importado. Então, na época, chegavam as fitas demo e você analisava as músicas pra montar As coletâneas. Pra montar as coisas Porque que, de nós não fato, tinha mais compacto, não tinha mais single. Então eu tinha que montar coletâneas para poder lançar os discos. Que era o vinil. É, o vinil, com várias músicas, né? Maneiro. Então o que acontece? Então esse era o papel do Cidinho na gravadora que eu fiquei assumindo depois. E aí quando eu fui pra gravadora, eu falei, pô, legal, vou acompanhar o Funk Brasil, então tentar ver se a Isso gravadora... ele já tá nos anos 90. Anos 90, já é 1990. Só que eu vi lá o disco ser esculachado. As pessoas falavam que a Polygram é holandesa, né? E a nego falava que a rainha da Holanda deve estar se revirando dentro do túmulo com um disco desse. Oh, meu Deus. Muito esculacho, assim. O nego não acreditava mesmo que pudesse. Os produtores da gravadora, que eram da gravadora, que tinham que ter o nome no disco, pelo amor de Deus, não coloca meu nome nesse disco, não. Quando, a véspera eu fazia guia de rótulo para poder ser lançado. E aí quando o disco explodiu, foi o maior sucesso. Pô, tipo assim, o nego fabricava 5 mil, que era o mínimo que o nego fabricava na época para um disco lançamento, né? Ó, não passa disso não, porque não vai ter devolução. Só quando eles fabricaram os 5 mil para entregar, já tinha 10 mil de venda. Aí, pô, 10 mil esse disco aí? Quando eles fabricaram os 10 mil para entregar, já tinha 20 mil. Eles ficaram, cara, o disco ficou se fabricando, eles não fabricaram para vender. O disco que puxava, a venda puxava a fabricação do disco. O disco vendeu 250 mil cópias, cara, naquela época. Foi o disco mais vendido da companhia por meses. E da gravadora. É muita coisa pra época. É muita coisa. E na época tinha Chitãozinho Chororó, tinha vários artistas de peso na Polygram. Entendeu? Tinha Cazuza, tinha um monte de coisa que o disco estava ganhando de todo mundo em termos de venda. E os caras ficaram assustados, eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas eu que tive que fazer tudo no meu bolso, a festa de lançamento, fazer promoção, fazer tudo. Depois aí eles fizeram uma parceria com a Manchete na época, a TV Manchete, para ter mídia do disco na TV Manchete. Mas até então, o disco praticamente se vendeu sozinho, durante todo o tempo. E essa época eu estava com o programa na Manchete, né? Fazendo programa na Manchete também. Na Bom, TV? Na Rádio Manchete. Ah, tá. E aí o que acontece? Tanto que o programa da Manchete meu nasceu a Malhação por causa do meu programa da Manchete. Eles fizeram uma pesquisa na época, o programa tinha um absurdo de audiência. E eles queriam... E a curva da rádio, Tuca tá aqui, a curva da rádio, assim, a rádio, o pico dela é 10, meio-dia, 1 hora, depois o pico inicia. E a televisão sobe, o pico da televisão é por volta de 8 horas da noite, começa devagar, vai subindo. Então existe uma curva da rádio, da audiência, do universo, que sobe meio-dia, 1 hora e desce, e tem um universo de televisão que sobe 7 horas, 8 horas e vai embora. O meu programa na Manchete, ele conseguia mudar a curva do universo. O universo da rádio mudava. Então a rádio vinha 1 hora, meio-dia, aí 1 hora, 2, 3, 4, e 5 horas, 6 horas, 7 horas, depois caía de novo. E aí a Globo foi, o pessoal da pesquisa, por que está acontecendo? Que o universo de rádio está mudando. Pô, é por causa de um programa, que era o Top Mix na época. Aí, pô, mas o programa mudar a curva do rádio, olha só a audiência, absurda, era 500 mil vídeos por minuto, era uma coisa absurda. E aí eles começaram a ver o que a gente pode fazer para a gente manter a curva da rádio descendo e poder continuar subindo na televisão. Pô, vamos fazer um programa jovem aqui,
voltado para a juventude, porque o público desse horário é um público jovem. Então vamos fazer Malhação. Aí criaram Malhação por conta do meu programa. E vem Que cá, mudava o universo. e como é que você foi parar na Xuxa? Como é que foi, Malboro foi parar na TV? Não, aí a Xuxa é outra história. Aí já foi anos 2000. Não, 2000 não. Xuxa foi 92, 93. Ah, tá. Ah, não tá tão longe aí, anos 90, começo de 90, né? Para ele tá longe. É pra ele, tá. Pra ele, tá. Mas, gente, nos anos 90 eu tinha 7 anos. 7 anos, não é fácil. E aí o que aconteceu? Telefone, tô na manchete, telefone toca. Alô, Marlene Matos. Eu, comecei, para palhaçada, rapaz. Achou que era trote, né? Que na época trote Achei que era... era trote, né? E aí ligou pra falar comigo, Marlene Matos. Ah, tá de sacanagem, Marlene Matos vai falar comigo? O que eu... Ela, pô, amor, sou eu mesmo, é Marlene Matos, caramba, não sei o que. Começou a xingar lá, falar comigo e tal, que ela era assim, espontânea. Eu, pô, fala, Marlene. Quando eu percebi, eu falei, fala, Marlene, o que houve? Não, pô, eu tô fazendo um filme aqui chamado Lua de Cristal. Ah, E tem gente. os personagens de funkeiro que vai aparecer no filme e eu queria colocar. Rapidinho, já viu Lua de Cristal, Tuca? Lua de Cristal. Da sim. Xuxa, já Lua viu? de Cristal. Qual da Xuxa? Esse já era pra Lua de criancinha. Cristal, Ah, tá. Não, Lua de Cristal, né? Ah, tá. Não tinha Xuxa só pra baixinhos. Lua de Ah, Cristal tá. não sabe? Sérgio Malan não Acho sabe, que eu- Bianca. Esse você sabe porque você ama, né? Acho que eu sei. Vai lá, Malboro, Bom, continua. aí ela foi e Clássico. pediu para os funkeiros para poder participar. O que eu fiz? Peguei o Funk Brasil 2, a galera que tinha sido selecionada para o próximo disco, e coloquei no filme. Então, se você pegar a capa do Funk Brasil 2 e pegar o Lua de Cristal, você vê que são as mesmas pessoas, mesmos funkeiros. Aí eu fiz as gravações, chegou lá, eu vi o quanto a Xuxa, ela é funkeira. Ela gosta mesmo de Gosta funk. mesmo de funk. Porque ela tinha lá a barraca dela lá, a tenda dela, com ar-condicionado, com fruta, com todas as regalias. E a barraca dos funkeiros tinha que trocar roupa deitado, que não tinha nem como ficar em pé dentro da barraca. Né? Mas ela largava todo o luxo dela para ficar perto da gente, ouvindo música, botando rádio para tocar, aprendendo passinho. Falei, cara, ela gosta mesmo de funk, né? E às vezes a gente, naquela época, a gente via a Xuxa de uma forma que a gente às vezes esquecia que ela era de Maria da Graça. Ela era lá de Deodoro, daquela região de Marechal Hermes. É, de Beto Ribeiro. Beto Ribeiro. E você esquece isso um determinado, porque a pessoa chega num sucesso tão grande que você esquece as raízes dela. Você passa dela a ser uma pessoa que você olha... Aí o que acontece? Aí eu, nessa proximidade, eu fiz amizade com ela na gravação do filme, com a Marlene, então a proximidade. Eu pedi para ir na gravação do programa. Na gravação que tinha o Xuxa... Xuxa Hits. Não, o Xuxa Hit não. Não? Xuxa Hit veio depois. E foi no Xuxa... Aquele programa aí, Xuxa Park. Xuxa Park. Xuxa Park. É, porque teve show da Xuxa, Xuxa Park, Xuxa Hits, Planeta Xuxa. É, não nessa ordem, mas É. mais ou menos isso. Aí eu fui no Xuxa Eu Park lembro lá. que tinha um sábado e um domingo na época. Cara, o melhor programa da Xuxa, sabe Não, o qual programa era? era diário, que eu ia naquele diário. Show da Xuxa mesmo. Show da Xuxa mesmo. Eu lembro que tinha um sábado e um domingo. Cara, tinha um programa da Xuxa... Não, tinha um programa da Xuxa, esse vocês não conhecem mesmo, que eu lembrei até desse programa, com esse negócio do programa da Ivete, o programa se chamava Bobeou Dançou. Gente, esse programa era muito maneiro, não tinha nada de música, era tipo de brincadeira. Dá um Google aí, porque era muito maneiro, mas vai. Bom, é aí que acontece. Eu passei na gravação para poder ver como é que funcionava, que eu não conhecia nada de televisão. E aí logo que eu estava sempre, eu ia uma vez por semana nas gravações, e aí começou a fazer o paradão da Xuxa. Pô, tava com privilégio, hein? Tu Podendo lembra ir uma disso? vez por semana na gravação da Ah, eu Xuxa, ia. já Mas ele mandou ganhou. cartinha a vida inteira e não foi chamado. Não, eu Esse fui homem. direto no show da Xuxa, eu faltava Mas você aula. participava daquele Participei negócio? de brincadeira. Não, tinha uma dessa que eu queria, que eu achava maneirão. Eu vi as Participar. crianças lá. Gente, deixa eu contar Ah, pra caraca, vocês. deve ser maneirão. Aqui, eu faltava Aqueles negócios aula. grandão que tu, pô, escorregava. Eu faltava aula quando era criança pra ir no show da Xuxa. Minha avó me levava. Minha avó já comeu o café da manhã da Xuxa. Eu tenho VHS disso, não sei se dá pra... Gente, eu ia direto. Eu participei de brincadeiras de Coca-Cola. Vamos botar o replay dela lá. Natal do... Eu participei, eu era... Traz eu o era VHS, a gente quer colocar o fã. texto. Eu era muito fã, gente. Muito fã. Muito. Me vi com 8 anos na Xuxa. É exatamente isso. Era isso, não. Exatamente. Bom, e aí o que acontece? 8 é que ela adulterou ali a identidade. Não, você... Ela fez o famoso gato. Eu Tava devia com uns ter um- 15, não. Gato. É, sempre ela tava com os 15 Não, eu devia ter já. uns 7, 8, sim, por aí. É. Eu adorava. Ah, pai, mas aí o que acontece? Aí logo depois estreou o Paradão da Xuxa. Aí o Paradão da Xuxa, ela sempre tinha um tema diferente no programa. Então ela tinha o Paradão, aí depois na outra semana era o forró, na outra semana era o samba, na outra semana era balé. Então ela chamava as atrações que tinham relação com o tema
E falar. Aí eu falei, cara, puta, se eu falar com a Marlene pra fazer um paradão da Xuxa, um paradão de funk, ela não vai querer. A Xuxa vai querer. Se eu falar pra Xuxa, vamos fazer um paradão de funk, a Xuxa vai ficar mais dona. Mas quem manda é a Marlene. A Marlene é que decide o que vai fazer ou não vai. Então, mas se eu falar com a Marlene, ela vai falar, não, negócio de funk não vai não. Paradão de funk não tem nem artista para isso. E eu falei, cara, tem que arrumar um jeito de convencer a Marlene com a empolgação da Xuxa. E a Xuxa é ariana, né? Ela é empolgada, ela é impossível. E eu sabia que durante o programa tinha uma troca de fita, que ela não saía do palco. E na troca de fita, ela ia pro camarim, ajeitava a maquiagem, voltava e continuava gravando. Mas tinha uma troca de fita que ela não saía, porque era uma troca muito rápida. Ela ficava no palco ali mesmo, com o microfone na mão, parava a gravação para trocar de fita. Aí o que eu fiz? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou, na hora que for trocar a fita, que ela não vai pro camarim, eu vou sugerir para ela. Ela, como é impulsiva, a Ariana, ela vai falar no microfone sobre a sugestão. O público vai reagir e a Marlene, que é oportunista, é visionária, ela vai falar, pô, acho que isso dá caldo. Pô, ela é oportunista e você é estrategista, né? Estrategista, tem que ser. Vou fazer isso, aquilo, nananã. Mas tudo na minha vida foi estratégia. Muita coisa foi estratégia, assim. Estratégia para dar certo. Estratégia do bem, vamos dizer assim. Né? E aí não deu outra. Eu cheguei na hora que eu esperei a gravação daquela hora da troca de fita. Pô, Xuxa, vamos fazer um paradão de funk. E né? Marlene, vamos fazer um paradão de funk. O público. Marlene, nessa hora devia estar. Aí deu aquele silêncio assim, entendeu? Porque o pessoal reagiu. Como se fosse, vai ser até gol no Maracanã. Aí a Marlene vai. Depois falamos sobre isso. Eu falei, cara, ganhei. Porque se ela não gostasse, vai fazer porra nenhuma, não sei o que ela. E ela falava e dava pra ouvir, né? Falava mesmo. Depois vamos falar sobre isso. Aí eu fui conseguir fazer o paradão da Xuxa. E aí o que aconteceu? Só que eu tinha que fazer que o paradão da Xuxa, que ia ter o funk, fosse de maior audiência. O que eu fiz? Como eu tinha programa da Manchete com esse nível de audiência muito grande, eu anunciei a semana inteira que ia ter o paradão e falei que as pessoas que vissem o programa e me dissessem alguns detalhes sobre o programa iriam ganhar brinde à tarde na rádio. Fez uma brincadeira, né? Uma brincadeira, né? Então vai ter que adivinhar qual é o tênis que fulano tá. E o programa era Globo ou era TV Manchete? Na Globo. Era Globo. Na Globo. E aí tinha o programa, era de manhã, o paradão de funk, do paradão da Xuxa era de manhã, e o meu programa era à tarde. Eu anunciei a semana inteira, olha, vou fazer várias perguntas aqui sobre o programa, quem acertar vai ganhar um brinde lá da rádio. E aí não deu outra, foi o paradão de maior audiência dela. Quando ela viajou para fora, que ela ficou um tempo lá fora e voltou para voltar a fazer programa na Globo, ela queria fazer tudo que deu certo na vida dela, tudo que deu certo na carreira dela. Então ela tinha que fazer um musical, que aí é o Xuxa Hits, que ela botou eu como DJ e como âncora e convidando os DJs. Foi quando eu levei o Tubarão. DJ residente. Residente, era o residente e eu que levava os DJs para participar. E aí o que acontece? Nessa que ela voltou e queria fazer de tudo que deu mais certo na carreira dela, ela me colocou no programa porque o Paradão tinha sido de maior audiência. E aí ali, a partir dali, aí depois veio o Planeta Xuxa, né? Depois veio outros programas. Porque ela tinha acabado, teve uma época aí que a Xuxa disse que ia parar, que aí acabou o show da Xuxa e depois ela voltou com o Xuxa Hits. Exatamente, o Xuxa Hits, no final de semana. E aí, assim, qual foi, né, teve o Funk Brasil, qual foi o primeiro artista em si de funk a atingir assim, um nível nacional? Então, o Feira de Acari foi o hit nacional. Não, o hit, mas o artista. Artista atingir nacional. Claudinho Bochecha? Não, o latino veio antes de Claudinho Bochecha. O Me Leva? Me Leva foi Me Leva foi um estouro. O artista do funk que conseguiu, assim, uma visibilidade como artista, tá? Que isso. É. Eu sabia que era o Lala o primeiro. Pô, mas o Me Leva, também não é dessa época, foi... Gente, teve uma época aí... Aquele cabelão dele. Cabelo curto, bigodinho, ele usava bigodinho, mas calças largas. E quando eu levei, tipo assim, quando eu tava fazendo lá o programa da Xuxa, eu tinha a programação das gravadoras para ocupar o espaço do Xuxa Hits. E eu tinha que montar uma outra estratégia para colocar os funkeiros lá. Então eu levava o pessoal comigo pro meu camarim, ficava lá esperando uma brecha de alguém, o artista faltar, para poder tentar encaixar para colocar os artistas. A gravadora tinha todos os lobbies dele, a gravadora elas cercavam ali, né? Então eu ficava esperando a brecha. Às vezes os artistas iam comigo para lá e não gravava nada. Era só no buraco mesmo que a gente conseguia achar lá. Tipo, stand-by. Aí o latino, por exemplo, a Marlene perguntou para mim, mas Boro,
tô precisando de um dançarino. Tem um dançarino aí? Tem, o Latino tava lá no camarim. Aí eu falei, tem que. Aí botei ele pra dançar e coloquei Me Leva. Aí todo mundo cantando a música. Ô, mano, ele canta? Canta, mas você pediu dançarino, eu botei o dançarino. Mas já a primeira gravação já era no gogó dele ou não? Já era no Me Leva? Me Era? Leva, Cara, era. o Latino, gente, foi... E aí a Marlene, naquele dia, ela Latino gravou engana 10 bem, né? latinos. Cara, ele era surreal. Tuca, você não tem noção. Não, mas eu tô Surreal. falando disso não, tô falando de idade. Engana bem, Tá né? inteiro, tá conservado. É, É. haja botox, hein, lá, tá arrebentando. Mas o Latino foi um estouro. Eu lembro também que eu ganhei um CD do Latino de Amigo Oculto, gente. Olha isso. Esse pessoal vem pra cá, o povo da minha época, de anos 90, eu fico ó, só nas lembranças aqui. O Weekend Dance também eu coloquei no programa. E quando eu falei do Weekend Dance, eu não, eles agora estão cantando, eles vão querer ficar dançando aqui, não. Vamos dançar. E eles ficaram um sim. monte tempão também, Ficaram, né? eu Malboro, levei, na levei Xuxa. o Weekend Dance. E o legal é o seguinte, que eu levava os artistas pro camarim, eles entravam como carregador da case, eles entravam como o pessoal do meu suporte de carregar equipamento, né, disfarçado ali. A E estratégia, aí ó. chegou uma hora que a Marlene ela viu que eu estava levando os artistas, extraoficialmente, ela começou a me dar o espaço para levar os artistas. Entendeu? Então daí os programas que... Marlene, se tiver alguma vaguinha aí, você me avisa que tem um artista lá no camarim, lá, esperando a hora de entrar. Aí ela... Bora, faltou fulano, o voo de não sei quem atrasou, traz seu artista lá. O bom é que ela antes ficou meio receiosa, né? E depois ela já te deu carta branca. Não, aí ela justamente falava, Malboro, o que você trouxe hoje? Já começou, Malboro, o que você trouxe hoje? Que já sabia que eu tinha alguém na manga lá para colocar no programa. E o Latino, nesse dia que aquela pessoa queria um dançarino, que eu coloquei o Latino dançando, mas coloquei a música dele para as pessoas cantarem, e ela, mas ele canta. Pô, por que você não falou que ele canta? Porque você pediu dançarino, disse cantor, ia colocar o Latino cantando, mas você pediu dançarino, eu coloquei ele dançando. E aí o que acontece? E ela começou, Malboro, quem trouxe hoje? E eu já estava com os artistas lá no camarim para poder... Né? A programação do funk quem fazia na Xuxa era eu que chamava os artistas. Marcinho, Cacau, Bob Rum, todo mundo eu que levava para poder fazer o programa. Entendeu? Porque ela já estava contando com os artistas, ela deixava a vaga dos funkeiros que o Malboro ia levar para fazer o programa. Uhum. Ela viu que estava dando certo e já deixava um Ela espacinho deixava lá um para espacinho para mim lá, porque sabia que eu estava sempre com gente lá no camarim. Agora, o Tuca falou de Claudinho Bochecha. Afinal, você andou falando aí que você lançou o Claudinho Bochecha, depois o Bochecha falou que não tinha sido bem assim. Conta essa história. Lançou ou não lançou? O que rolou? Olha só, contra fatos não tem argumento. Eu tenho 4 contratos assinados do Claudinho Bochecha das 4 primeiras músicas deles. Eu não preciso discutir ou falar que foi ou não foi. O próprio documento prova isso. Nosso Sonho, Barco da Paz, Rap do Salgueiro e Carrossel de Emoções. Então, se você recebe realmente editora, realmente não, se você recebe, né, editora e o fonograma, então é o que você falou, né? Não é só você e o contrato que tá dizendo, né? É isso que eu quis O dizer. ECAD, o digital, Tudo, o Spotify, o exatamente. YouTube, né? Então, Tá todos- pingando lá todo mês, né? Porque rolou. Mas cara, então por que eu vou discutir? É triste, eu fico triste, né? Porque gratidão é uma coisa que nem todo mundo tem, não é verdade? Aham. Infelizmente, as pessoas quando chegam a um patamar, elas já acabam não olhando para quem ajudou no início, para quem incentivou, para quem foi que carregou a bandeira, para quem deu força. Mas isso aí é uma coisa que a gente não tem como... Gente, mas tá tudo certo, ó. A música tá aí, sucesso. Mas é a pergunta, Malboro. Sucesso pro Bochecha, que é maravilhoso. Malboro produziu, ó. Não, eu amo Bochecha, cara. Gosto E dele você, pra caramba, você tá mas falando, essa né? coisa de não dar esse reconhecimento com documento assinado é uma coisa meio fora do normal. E até porque se ele recebe como intérprete, ele sabe Ele que o fonograma lá tá recebe, como o seu, né? Exatamente. E fazer uma pergunta, Malboro. Você falou esse negócio, né, do funk, o pessoal queria botar funk carioca, você botou funk Brasil. Eu lembro, né, eu novinho, né, Claudinho Bochecha, tudo isso, era muito hit nacional, né? Bob Rum, tudo isso, realmente era um funk Brasil. E de lá pra cá eu vejo que realmente mudou. Eu acho que talvez ali a última leva, né, tem Dennis aí, mas é que, assim, acho que o Dennis, essa nova leva aí que veio, acho que já foi mais pegando uma linha pop, né? Mas eu acho que o funk mesmo, né, é uma pergunta. Você ali foi a última leva ali do funk Brasil mesmo? Porque depois, quando já veio uns outras levadas, já ficou muito... na minha época, por exemplo, já era diferente, assim, quando eu era mais o funk do Rio, do funk de São Paulo. Eu não lembro de ter essa questão de massa igual tinha lá. Depois teve o Dennis, aí você tem, Anitta, Nego. É porque deu uma mudada vindo aí, com né? pop. Tipo assim, se a gente parar pra
pra fazer uma comparação das músicas que você produziu. Você produziu Rap da Felicidade, não foi? É um monte de coisa. E é tudo muito diferente. É tudo do muito que- Brasil, nacional, né? Mas aí é aquilo que eu falo. Por exemplo, quando eu tinha o Big Mix, eu fazia uma ponte entre a favela e o asfalto. E existia também, assim, tipo, uma vontade da comunidade de conquistar o asfalto. Os artistas eram da comunidade, mas eles cantavam para conquistar. Se você pegar as letras, pegar as músicas, é falando do orgulho do seu lugar, Estrada da Posse, Só Quero Ser Feliz, a história do Silva. E se você pegar as músicas, é assim, tipo, é a favela cantando pro asfalto. E sabe o que é mais doido, Mauro? Até hoje, né? Se tocar em qualquer lugar. Se eternizou. A música virou. Eu toquei para no Rio das Ostras há 2 semanas atrás, para uma escola que ela tem 3 escolas, era uma festa junina. Tinha mais de 3.000 crianças cantando todas as músicas. E tá no meu YouTube, é só você ir lá no meu Instagram, você vai ver a gravação. E só voz de criança. Você, quando abaixa o volume, todo mundo você vê que é a voz de crianças cantando. Uma outra escola também, Rio das Ostras, fez uma semana de homenagem à cultura e botou o funk homenageando o funk, cantando essas músicas. Tem uma outra pegada, né? Se a gente parar pra analisar Mas as aí- letras, é mas- tudo muito diferente. Mas tudo tem motivo, tudo tem razão, tudo tem seu porquê. Entendeu? Então o que acontece? O Big Mix não está no ar, esse filtro entre a comunidade e o asfalto, ele meio foi interrompido. As pessoas passaram a pegar a música na comunidade e tocar sem filtro. Por exemplo, quer um exemplo? A toladinha. Não era toladinha, era enterradinha. Aí eu peguei e mudei, pedi para mudar para a toladinha para ficar mais humor, mais infantil, mais brincalhona. Porque a música era enterradinha. Por exemplo, o Bonde do Tigrão, não era o Escutão da Loura. Aí eu mudei para Bonde do Tigrão para poder... O nome dele seria Era os Putões da Loura. Porque Loura é uma praça que tem na Cidade de Deus, Praça da Loura. Conhece? Gente, Entendeu? maravilhoso, Então, Escutão da Loura, eles né? moravam nessa praça, em volta dessa praça, e eram os Putões da Loura. Mas aí você pega e muda para Bonde do Tigrão, porra, A explode. música já estava pronta, por isso que você mudou? A música tava... Eles tinham feito a música na comunidade. Aham. Quando foi para mim, que eu levei eles pro estúdio para produzir a música, a música, ela estava lá, inclusive a primeira gravação da música, eu tenho ela lá se você quiser ouvir. Tá num disco chamado Nós na Fita, que saiu na época. Saiu antes de sair na Furacão, antes de sair em tudo que é lugar, porque tanto que a música é editada comigo, ela é da minha gravadora e editora também. Mas tem a primeira versão, que é a versão que eles falam, vou mostrar que eu sou putão, entendeu? Não era vou mostrar que eu sou tigrão. E aí você tem a versão original lá que eu preservei para as pessoas saberem que essa interferência que a gente faz, o filtro entre o asfalto e a comunidade, ele é importantíssimo. Entendeu? Por quê? Porque você faz uma filtragem e você impede uma deterioração do funk por conta do cuidado que você tem na lapidação disso. O que é legal é que o Luciano Huck, ele percebeu isso que eu fazia. Ele fala, pô, o Malboro faz uma ponte entre o asfalto e a comunidade e dá uma visibilidade muito maior à comunidade. A comunidade realmente vence nesse momento. Mas vamos lá, o porquê que nasceram os proibidões. A perseguição, o festival de galera é uma coisa muito legal. Eu vi o festival de galera como o início das escolas de samba, como as escolas de funk, como se fosse uma alusão. Tinha a etapa da galera, tinha a rainha da galera, tinha aquela coisa das tarefas que tinham que ser cumpridas no festival de galera. Você chegou a pegar o festival de galera? Não, isso eu não lembro. Olha a galera aqui lá do A, lá do B. Isso aí é outra coisa. Isso aí veio depois. É como se fosse um concurso, uma gincana, digamos assim. Uma gincana no baile, que era os festivais de galera. Mas isso eu não peguei, não. Começou, teve o primeiro Lá do festival. do B, Isso também eu não sabia. Eu vou chegar lá, Eu não sabia vou que chegar rolava nesse momento aí. essa gincana, não. Então tinha os festivais de galera, que era muito legal, aquela competição. Na hora eu já olhei assim, caramba, isso é muito legal, cara, isso pode ser um futuro, mais um produto dentro do funk que pode dar uma coisa nova pro funk, que seriam as escolas de samba. Né? Porque tinha competição, era divertido, as pessoas tinham tarefa durante a semana para cumprir, para poder ganhar ponto, para poder... Então tinha música, o rap da galera, né? daquela galera, para competir. Tinha a rainha, que era representante da galera que competia com outras rainhas da comunidade. Tinha etapas e tarefas que tinham que ser cumpridas, desde doação de sangue até a etapa das bolas, e para poder ganhar ponto. E perdia ponto quem brigasse no baile. A galera que brigasse no baile perdia ponto, era desclassificada até. E o festival era uma coisa muito legal que podia ser muito próspera. Mas o que aconteceu? O festival, que era feito por algumas equipes, começou a ser feito por várias equipes.
E aí essa concorrência entre as equipes fazendo festivais, as pessoas passaram a não mais punir a galera que brigasse no baile. Porque a galera que era punida no baile, ela ia pro concorrente do cara. Por uma questão financeira e de não querer perder aquela galera que às vezes eram 500, 600 pessoas que iam pro baile, se ela tirasse ponto daquela galera, essa galera ia pro baile do concorrente dele. Então o que eles fizeram? Começaram a suportar a briga dentro do baile. Então tinha um festival de galera e tinha briga, que não tinha mais punição. Com o tempo, aquela briga foi virando a atração do baile e os festivais meio ficou abandonado. Não tinha mais razão para ter o festival, já que a briga já era generalizada. Aí nasceu o lado A e o lado B. Entendeu? E esse lado A e lado B foi uma coisa muito prejudicial ao funk, né? Porque aquilo deu uma visibilidade, uma repercussão ao funk Isso muito nasceu o negativa. quê, cara? Eram uns malucos que não gostava de cair na porrada, era isso? Era, mas porque acontece o seguinte, a princípio era briga generalizada, Pô, era tinha umas briga meninas que pontual. gostavam do mar brigão, Depois várias virou uma capoeira, como se fosse uma capoeira, uma competição. Aí nesse momento da briga no baile, que eu sempre fui contra, porque aqui no baile, a briga não tem que estar no baile. Eu mandei e-mails para a Federação Desportiva para criar luta funk. Olha que doido. Porque eu vi prosperidade naquilo ali também. Porque se você cria a luta funk, você cria disciplina, cria local para brigar, proteção, mordedor, capacete, luva, seja lá o que a federação pudesse regulamentar. Quase um jiu-jitsu funkeiro, né? Quase de coletivo, uma briga coletiva, uma briga brasileira coletiva nascida no baile funk. Olha que legal. Até com visão internacional. Entendeu? Daqui a pouco campeonatos no MMA, as pessoas fazendo a categoria funk de porradaria organizada. Caraca, Malboro, tu viajou, tu criou aí um mundo, né? Eu sou modelo, fala que eu sou maluco, né? Porque eu vivo criando, Ah, não quase acreditando, porque isso aí que você... Olha, gente, nossa, eu até me perdi aqui, não consegui acompanhar. Então, mas por quê? Porque como aqui... E eu olhava no rosto das pessoas, não tinha raiva, não tinha ódio. Aquela briga chegou um momento que era competição mesmo. Pra tirar onda, Tinha talvez? sorriso nas rodas das pessoas. A competição era de ginga, de coisa. Falei, cara, isso aí dá um caldo, dá pra criar uma luta funk aqui, tirar do baile, deixar o baile pra socialização e transformar esses garotos em ídolos, transformar em artistas, transformar em lutadores que vão ter dinheiro, que vão crescer, que vão prosperar. Entendeu? Naquele momento eu vi isso. Aí a Federação Desportiva cagou pra mim, pros meus e-mails. Achou loucura da tua cabeça, com certeza. Mas já pensou? O festival de galera era uma coisa que eu via com prosperidade para criar as escolas de funk, né? Como as escolas de samba. Eu vi na hora da O que luta... eram as escolas de funk da época? Não, eram os festivais de galera. Mas Que eram essas chegava a ter gincanas. escolas Não, famosas, mas tinha não. gincanas. Entendi, mas E através das gincanas elas podiam se organizar e ter sua agremiação, ter o mas seu espaço de ensaio. nesse meio- e se desenvolver ali a cultura daquele local através dos encontros Nesse que eles tinham para meio, se organizar Malboro. para ganhar ponto no baile. Entendi. Nesse meio Como já tem a era pontuação das conhecido? escolas de samba. O desfile, entendeu? Como se fosse um desfile deles. Com julgamento, com jurado, com o jurado fazendo avaliação das tarefas que foram cumpridas ou não. Tipo assim, selecionando quem foi que se desempenhou melhor nessa gincana. Então você podia ter... E ali as pessoas iam viver a semana inteira se preparando, planejando para a competição no final de semana. Entendeu? Como é o carnaval, que o cara se prepara o ano inteiro para o carnaval. Entendeu? É as escolas de samba. Então seriam as escolas de funk no sentido de que eles poderiam se organizar e ser também Porque as coisas... uma agremiação. Essas coisas aconteciam, então, informalmente ainda, né? E era conhecido só no meio. A galera que frequentava os bailes sabiam que existiam essas gincanas e tudo mais. Eles sabiam. E você queria colocar festivais de isso a um galera. nível, E eu nível penso, maior. quando eu olhei aquilo, eu vi prosperidade. Eu vi que podia chegar a essa direção. Entendi. Só que a concorrência entre as equipes e a ganância para não perder o público fez com que aquela coisa da punição de quem brigasse ficasse não mais eficiente. E então eles começaram a suportar a briga no baile entre as galeras. E aí aquilo foi suprimindo o festival e acabou que virou o corredor. E aí foi para uma outra Do outro lado. vertente. Mesmo aí... assim, ainda consegui ver prosperidade naquilo, transformando a luta funk para poder colocar essa luta funk dentro de um ringue. Tirar do baile, colocar no ringue, e o baile ser a socialização da comemoração das pessoas que iriam desfilar e iriam ter a sua cidadania através do atletismo.
Você queria fazer do funk, disso tudo. De fato, uma comparação nas Fazer suas do devidas limão, fazer do limão uma proporções. limonada. Nas suas devidas proporções ao carnaval. Colocar Carnaval, festival. Isso, mas colocar o Mas funk a a um nível competição, cultural, de repente. a competição virar um esporte, um atletismo, virar uma coisa que pudesse ser aproveitada. Entendi. E aí A nós gincana temos, cultural se e esse tudo- negócio se- de voltar para o lado esportivo. Se tudo der certo, hoje os festivais de galera podiam ser as escolas de funk, uma alusão às escolas de samba, e aquele corredor podia ser a luta funk, com premiação, com reconhecimento, com cidadania para aquelas pessoas, mas tudo tirando do baile. O baile é a socialização, onde as pessoas vão curtir, dançar, namorar e comemorar. Entendeu? E aí você, quando transforma aquilo numa categoria de luta, você tem que ter disciplina, tem que ter regra. E as pessoas obedecem porque eles são federados. Então, se eles brigarem na rua, eles perdem a chance de lutar no oficial. Entendeu? E aí você começa a ter uma certa um controle sobre essas pessoas que têm um potencial atlético, que têm um potencial de luta, e não ficar se matando dentro de um baile, ou na rua, ou na praia, ou no trem, onde eles se encontravam, a porradaria comia. Porque depois, na visão das pessoas, se torna uma coisa extremamente violenta. É isso, mas podia ter sido controlado, disciplinado e transformar numa coisa legal. Entendi. Agora, vamos dar um salto aí para os dias de hoje. A gente falou agora um pouco de proibidões. Mas não, aí é o proibidão, aí eles vão me emendar daqui para o proibidão, Aham. porque nessa coisa dos bailes de corredor, a mídia amplificou aquilo como se fosse todos os bailes, não eram nem todos os bailes. Mas aí fecharam todos os clubes do Rio de Janeiro. Nisso que fecha todos os clubes do Rio de Janeiro, para onde vai o funk? O funk vai para dentro das comunidades. Só que já existiam alguns bailes dentro de comunidade, mas era pontuado. O Chapéu Mangueira, por exemplo. Você via que toda a Zona Sul subia o Chapéu Mangueira para curtir o baile. Nossa, minha época de colégio, todo mundo ia pro Tabajara. Tabajara, Chapéu Tabajara, Mangueira, Pereirão, Pereira da Pereirão. Silva. E aí o que acontece? Nesse momento foi onde o funk deixou de cantar para o asfalto e ficou cantando para a favela. Então, o que era o funk cantando, a favela cantando para o asfalto, para conquistar o asfalto e unir a cidade, ficou a favela cantando para a própria favela. Onde nascem os proibidões, onde tem a sexualidade precoce, que a gente sabe que existe, onde tem a proximidade com a criminalidade. O Hermano falou uma coisa certíssima. Quando proibiram os bailes de clube, o governo acabou de entregar o ouro ao bandido. Ele falou essa frase exatamente numa alusão de que saiu do poder público, saiu do alcance do poder público para ir para o alcance do poder paralelo. Entendeu? E aí o funk começou a nascer essas músicas de apologia, de crime, de coisa. E aonde esses bailes internos, né, viraram talvez uma das maiores fontes de receitas, né, desse poder paralelo, né? Exatamente. Que assim, entregou o ouro ao o bandido. pessoal vive de quê na comunidade, né? Entendeu? A bandidagem, vamos dizer assim, de droga, tá venda de droga. Isso. E com certeza o dia mais bombado deles não é segunda às 9 da manhã, é sábado à noite, dia de baile, né? E detalhe é o seguinte, e você vê o quanto o poder público foi irresponsável naquela hora, né? Porque eles tinham que pensar, porque tudo que você Só naquela hora, não, eles são sempre responsáveis. tudo que quase. você reprime, tudo que você não entende que você reprime, acaba, principalmente cultura, acaba saindo por outro lado. O tiro sai pela culatra, cara. Que na verdade eles tinham que abraçar aquilo, saber o problema que estava acontecendo e buscar cura, e buscar solução. Não fecha todos os clubes do Rio de Janeiro. E jogou o funk para dentro da favela. Mas hoje em dia, você acha que o funk tá muito explícito, Malboro? Eu acho lamentável, né, essa Primeiro, o que você acha pornografia hoje do explícita. funk? Porque hoje, assim, eu já conversei com algumas pessoas aqui, né? Pô, o Dennis veio aqui, o Hitmakers, né? Vieram aqui. E assim, hoje tem esse novo momento vindo muito forte o trap, né? Que essa garotada aí, pô, você pega aí garotada de 16, 17, 18 anos, não só quer saber do trap, tá ligado? E você pega o mainstream, né? Os artistas, vamos dizer, que talvez vieram ali de um funk e hoje estão cantando nacionalmente, não é mais funk, né? Uma Anitta, uma Ludmilla. Ludmilla ainda dá um pezinho, mas você pega a Luísa Sonza. São produtos que hoje não cantam. O que você acha disso, assim? Eu, como consumidor, sinto falta, já falei isso quase até chato, acho que uns 5 programas que eu já falei. Não, mas Eu acho sinto que quando falta- vem gente desse meio, acho que é bom a gente tocar Eu nesse sinto ponto. falta de uma música assim, pô, que eu gosto de funk, de botar
pô, sábado de manhã com meu filho lá dentro de casa. Vou te mandar algumas músicas que eu escutar, de entrar no carro e... Vou te mandar algumas músicas que eu assim, produzi. E escutar com minha esposa, entendeu? Nada contra. Mas é porque assim, porra, eu não gosto de negócio de... Porra, né? Bandidagem. Não, eu sinto falta desse Você funk não ouve aqui. funk em família. Você não ouve em Isso, e família. nem os funks hoje que as meninas cantam, né? Aí, que aí eu sento, eu chupo, eu lambo, eu ficar cantando essas porra também eu não me fez. Mas é, Olha só, a mas é gente por pode isso. fazer um é remix do esse. Tuca falando essas três... que ele sempre fala essas coisas. Vou fazer uma música tua. vou pedir Mas é, Não mas precisa, pega as últimas 10 aí e vai editando. Você Mas viu, pode pegar as últimas 10 aí que é tudo isso. Mas Não é muda muito. esse que é o grande prejuízo do funk. É isso que mais prejudica o funk. Eu tava O que vendo agora que prejudica o funk- produtor tá levando um TikToker pro estúdio. Aí eu falei que aí eu até postei, eu falei, a próxima vez que eu for no mecânico, eu vou levar um médico. Deve ser o mesmo sentido, assim, Ai, né? gente, nem faz Aí eu peço lá, levo um Péssimo. cardiologista pra ver o que tá acontecendo numa tampa de válvula e tal. Alguma coisa, que deve ser tipo TikToker no estúdio com o produtor, né? Porque acontece o seguinte, o maior concorrente do funk não é o trap, não é o samba, não é o próprio funk é que se prejudica. Porque quando você não faz a coisa com responsabilidade, qualidade e responsabilidade, você não tem prosperidade e longevidade. E tipo assim, eu não preciso falar tanto, eu falo muito isso, mas não precisava, porque o exemplo são as coisas que foram feitas com esse filtro, com esse cuidado, que se permaneceram e se eternizaram. E as coisas que foram feitas sem esse filtro acabaram, não existem. Ninguém lembra mais. Entendeu? Quer dizer, as músicas não duram 3 meses. Mas Exatamente por conta de... E por que você acha isso? Eu vi uma coisa, né, que foi até o nosso diretor aqui, o Mohamed, que me mandou, que foi uma frase do Rick Bonadio. Né? Uma frase não, uma entrevista, alguma coisa, que aí perguntaram pra ele nessa questão da internet, eu não lembro as palavras que ele usou, mas ele falou, a internet, por um lado, ela, né, o pessoal acha que ficou democrática e tal, ele falou assim, que a internet, na verdade, todo mundo sobe. Então aquele crivo que tinha antigamente de uma gravadora, de você que fazia essa conexão no programa de funk, de um radialista aqui, hoje não, todo mundo sobe a merda que quer. Não tem mais um cara de uma gravadora e fala, não, isso é merda. Um cara de um radialista, um DJ, Pra isso é fazer um merda. filtro. Qualquer um sobe e é dono da sua verdade. Você acha que isso tem algum sentido que ele falou ou não? Cara, acontece o seguinte, você pode subir tudo, mas nem tudo vai ser trabalhado. Se você tem que ter estratégias, de criar estratégias, voltando às estratégias, de promover aquilo que é legal. Você tem que ter uma vitrine que você possa mostrar e apresentar as coisas boas, porque as pessoas falam, mas essas músicas não fariam mais sucesso hoje se vier. Fariam, porque o público consome o que você der. Se você não der, eles vão consumir o que tem. E aí o que acontece? É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. E a mensagem que você vai colocar nela é a critério de quem está compondo, produzindo e cantando. Então, Você acha tem que talvez fazer. hoje, com uma linguagem dessa, com um beat um pouco mais atualizado, teria espaço? Acorda Pedrinho tem pornografia? Não. Tá estourado. Da música do Havaiano, Bate Palma, tem pornografia? Não tem. Tá estourado. Então é prova de que a babaquice de colocar pornografia na música não leva a lugar nenhum. Só prejudica todo o movimento. E a gente pode selecionar música. O Kevin e o Chris estavam cantando músicas pornográficas, ele foi caindo. Aí ele fez uma música sem pornografia, voltou à tona de novo. Entendeu? Quer dizer, então se você parar e pensar, as pessoas têm vergonha de ouvir alto funk hoje, no carro, em casa. Eu lembro que a Carol Sampaio, ela era criança, ela me contou, tá? Que ela saía da escola, o motorista dela ia buscar ela, ele vinha com som alto no carro, ouvindo as músicas, e aquilo foi influenciando ela. Porque ela ouvia aquelas músicas, chegava em casa, ela cantava as músicas, e o pai dela achava legal, a mulher achava legal. A empregada tá fazendo janta, com o rádio ligado, cantando as músicas, elas entravam para jantar, a família inteira ouvia Amor, o meu programa de rádio. Não, eu lembrei Entendeu? agora. Ouvia o programa de rádio que eu fazia, porque eu não conseguia tocar pra É família. isso que eu ia falar, sabia que eu participei do Big Mix? Por telefone? É mesmo? É Lembrei. Eu acho que karaokê? você fazia. Não, eu acho que Faltando você um fazia com pedaço? o Paulo Beto ainda. O Big Paulo Mix Beto, começou meu aqui? amigo, era Aqui, na quer dizer, RPC, era na estamos no RPC. Bulldog Show. Era na RPC. Mas começou na FM o Dia? Não, era na RPC. Mas a RPC virou FM. É, Não, Paulo começou Beto- antes. Começou antes. Mas eu participei já era na RPC. Paulo Beto, que depois Começou virou. onde? Que era o top mix da época da Manchete. Entendi. Quando eu saí da Manchete... Foi pra e fui- RPC? Não, pra 105. 105, lembra? Tropical. Não. FM 105. Não, Tropical Longe foi disso. antes. 105 FM. 105 FM era 100, era 100,1. 105,1.
105,1, é. Isso. Que era 105. Hoje em dia é o que é Maru. isso, Mohamed? E ali foi quando Não nasceu tá aí, o Big Mix. Na 105. Na 105. Tinha o Top Mix antes. Virou Big. O top virou Big. O Top virou Big, porque quando eu saí da Manchete, eles tinham registrado meu nome. Eu falei, cara, sacanagem. Aí quando eu fui com o Big Mix pra coisa, eu registrei pra poder me perder o nome Quando você do- foi pra 105. 105. Aí depois da 105 eu fui pra RPC. E foi aí que eu participei. Então, da RPC eu fui pra FM Dia. Que aí Na verdade, virou... a RPC virou FMG, né? Eu lembro que... Mas eu saí da RPC e fui pra FM Dia quando ela era lá no Andaraí ainda. Eu já soube que a FMG era do Andaraí, Era depois no do Andaraí. Riachuelo. Isso eu soube. Isso. Aí no Andaraí eu saí da 105, fui pra Tropical, voltei pra Tropical, a 105 foi pro prédio do Riachuelo, e aí eu voltei pra FM Dia de novo. Entendeu? Foi, É uma confusão de prédios aí. eu final. passei, cara, eu toquei em muitas rádios no Rio de Janeiro. assim. Mas foi na RPC, e aí você fazia o programa com o PB que depois virou meu mega amigo. Aí da FM o dia foi pra Beat. Na FM Dia foi Foi pra pra Beat. Exatamente, foi aquele momento. E eu liguei e eu queria ter pedido uma música, mas eu tive que pedir montagem do Mocochoque. Aí eu pedi a montagem. Mocochoque, Tuca também não sabe. Mocochoque era um negócio tipo um todinho, só que era da geleia de mocotó de chocolate. E tinha um menino que ele falava assim, era um comercial, que o menino falava assim, você quer? Ele fala, claro que dou. E aí o Marlboro transformou isso em música. Uma Claro que dou, montagem. claro Ele que falava, dou. claro que dou. E era Melô do auge, Mocochoque. Melô do Mocochoque. E eu também dancei no palco da Circus uma vez, a música do Agita na Moral. do Agita Chique. na moral. Vejam só O que como é legal. legal. O playboy virou funkeiro e Agita agita na moral. Eu ganhei uma moral. camisa da RPC pra Agita, isso. agita. Tá vendo? Por isso que eu jamais vou julgar nossos ouvintes, nossos espectadores, porque eu também já fui assim. Tá bom? Já ligava pra rádio, ganhava brinde. Olha, gente, você já sabe a história. Todo um kikiki. Mas é isso. Foi Era você e a Érica que ficavam ali competindo, meu irmão. Não, Quem a ganhava mais prêmio? Érica é uma versão mais contemporânea com uns, sabe, mais Mais gourmetizada. moderna. É porque eu a era Érica, ela mesmo. fazia uma rede de ganhar vários prêmios ao mesmo dia de várias rádios. Não. Eu ficava em uma A Érica, só. pra quem não sabe, é nosso Eu ficava em uma backstage só. aqui. Eu ouvia muito RPC na época. Você era porque fiel? Eu era. Eu A escutava Érica Big não. Mac. Rapaz, o programa Big da- Mac, olha O programa na Manchete, na RPC, na 105, na FM Dia, parecia novela, cara. Você andava na cidade só ouvindo o programa. As pessoas não Foi o auge perdiam. do funk, do Big Mix, foi aquela fase ali da Anos FMG. 90. por aí. Foi o auge mesmo. Por quê? Porque acontece o seguinte, Não, depois não já. foi uma geração, foi várias gerações que o Big Mix atingiu, né? 90 e pouquinho, assim, 2000, alguma coisa. Pode não. colocar... Final foi de 90, 2000. Foi de 90 até 2000. mais ou menos. Foi um tempinho Foi. aí. Só na FMG eu fiquei 8 anos, cara. Foi de quando a quando aquela segunda passagem, a FM o dia mesmo, antes da Beat? Foi de 2000 até 2008. Que eu entrei no início de 2009 e o Marlboro tinha acabado de sair. Ih, Entendeu? então, 2000, 2008, tava muito estourado. Entendeu? De 2000 a 2008. Acho que o Marlboro chegou, acabou mesmo em 2009, janeiro de 2009. Mais ou ou menos menos, isso. Foi isso quando eu entrei. Entendeu? É isso. E aí o que acontece? Foi 8 anos que. Putz, mas parecia novela, cara. Não tinha. Era as lojas, shopping, carro, tudo ouvindo o programa. Hoje você não pode mais fazer isso com o programa de funk. Porque tem aquelas músicas que tocam as coisas de pipi. Entendeu? Mas E a até qualidade. hoje, assim, é impressionante. Eu E a fui qualidade também caiu muito das músicas. É. Mas por quê? Porque falta um filtro. Tem que ter um filtro. Mas ali mesmo pra assim, poder- o horário é tão forte que eu outro dia fui fazer, né, um estudo aqui que a gente sempre faz. Falei, pô, vamos ver se a gente tem que talvez botar mais um trap, se atualizar, isso e aquilo. Ainda é o horário líder, assim, mês ruim é 480 mil, À mês tarde, bom né? é 500 e tal. Não, 4 às 5, O que da tarde, que era o horário é horário o do- Big Mix, Aham. que é o Big Mix, primeiro, Big né? Mix. Que sempre foi a briga, né? A briga era sempre 4 às 5. Então, ninguém queria os 5 às 6. Forever! Ninguém queria os 5 às 6. Não, mas teve uma época, quando eu estrei na FM Dia, que a gente tinha um concorrente que era Furacão 2000 na imprensa. E o programa era de 5 às 7, né? Era de 5 às 7? Era de 5 às 7. Porque depois entrava a Voz do Brasil. A Voz do Brasil entrava às 7 horas. E aí eu, estrategicamente, começava 1 hora antes da Furacão. Para tocar tudo que eles iriam tocar, para poder, quando eles começassem o programa, o pessoal tá cansado e não sair da rádio. Era uma estratégia. Tipo assim, o programa era de 5 às 7. Todo mundo começou a programa de 5 às 7, congestionou. Mas eu falei, cara, vamos fazer uma estratégia seguinte. A Furacão não toca minhas músicas. Então, eu vou usar o boicote contra eles mesmos. Então, o que eu faço? Eu começo 1 hora antes, toco tudo deles
Quando eles começarem com o programa, ninguém vai ouvir a mesma música com intervalo tão pequeno de música. Eles vão ser repetitivos. E aí eu começo a notar as coisas que as pessoas estão E eles estavam em outra rádio na época. Isso já é outra rádio. Isso foi uma estratégia minha, começar 1 hora antes, para exatamente anular o início dela, anular o programa dele. Tu entendeu porque a briga, né? Porque todo mundo quer o de 4 às 5 e não quer o de 5 às 6, né? É porque o primeiro horário toca tudo. Então, O primeiro mas aí, horário vem toca todos os dias. Isso aí, segundo- isso aí é o problema pra você, se ouvir isso Segundo, não segunda cabe. trolha. Mas aqui mudou agora, porque o segundo horário ficou Nelsinho. É. A gente Que não ele é deixou mais mais o funk. É, ele é mais misto. O segundo assim, foi o horário né, que a gente assim. conseguiu abrir. A gente consegue pegar um pop, um trap. até O porque, primeiro até ainda porque ficou- vem da programação da rádio, faz uma minha fusão, né? É, Uhum. o funk para mesmo, aquele negócio que de 4 às 5. Mas quem começa, agora também quem começa 4 vai direto. Quando eu fiz esse horário, eu tive muito esse parâmetro aí. Vai Aqui direto. vai direto. Vai direto. Tu entra difícil. 4 e vai para 6 e é isso. Vai embora. Agora, eu tenho um... Tu Só falou... quando o das 4 faz muita cagada. O das 4 tem que ser muito forte que ele segura, entendeu? O das 4 passa pro das 5. Entendi. É. Agora, se o das 4 for, ele não passa. Toda uma escadinha, tudo uma escadinha. Ele Tudo não tem que estar consegue bom fazer a pra... passagem. Malboro, o Tuca falou o negócio da Ludmilla, rolou uma mini treta aí de, né, você, Ludmilla, É, o processinho tem- resolveu isso? Não, ainda tá na justiça. Conta né? pra gente rapidinho, como é que aconteceu? Porque acontece o seguinte, eu como editor e gravador, eu tenho que proteger Tem os gravadora direitos. também? Gravadora e editora. Ah. Eu tinha que proteger os Você, direitos dos hoje artistas. você consegue subir suas músicas nas plataformas Tranquilamente. Eu tô subindo meu catálogo, né? Que é enorme, é grande. sem pra precisar caramba. de ninguém, de parceria com nenhuma outra. Não, porque eu subo naturalmente. Entendeu? Ah, Pela CD bacana. Baby até que eu subo. Entendeu? Eu demorei muito a subir. Ah, Por é só quê? por uma agregadora. Pela agregadora. Tá. Eu demorei muito a subir exatamente porque eu não queria. Era ainda muito estável e muito obscuro ainda a remuneração em relação às plataformas. Até Não tem- hoje até ainda é. hoje ainda é. Nenhuma, nunca vi. Olha que eu já não tive tem uma artista. clareza. Você consegue ainda ter do YouTube, que você tem o acesso, você tem lá o CPM, o RPM, você vê lá mês a mês, você abre aqui o YouTube Studios e você vê tudo aqui na palma da mão. Agora, as plataformas, né, Spotify, Deezer, isso aqui, É uma eu incógnita. nunca vi uma agregadora, uma gravadora, uma major, uma multinacional É um grande mandar mistério. um relatório oficial das plataformas. Não. Elas recebem e mandam aqui, ó, Malboro, tu ganhou tanto. Ponto. Meio que. Você não consegue ter um Segura a onda acesso. aí. Igual o YouTube, que você entra ali, Vê os você vê a números, tua tudo direitinho. música que mais andou esse mês, porque o CPM foi esse, que entrou mais anunciante, tá tudo ali. Tem As plataformas mas eu acho é a que, caixa assim, preta. Como eu tenho essa coisa de visão muito macro, assim, eu acho que já estava na hora, passando da hora, da ONU, alguma entidade internacional, fazer uma regulamentação mundial das músicas. Porque não dá mais para ser territorial. Não pode ter lei do Brasil, lei da Europa, lei dos Estados Unidos, lei. Não dá. Já passou da hora de ter uma regulamentação mundial. Porque hoje em dia não se vende mais música para o território. A música, quando você sobe uma música, ela está exposta mundialmente. Ela vai entrar em todos os territórios no mundo inteiro, vai ser tocada. E não pode ter mais uma regra para cada local. Não pode. Entendeu? Então, eu falo isso com todas as pessoas de editora, sociedade autoral, todo mundo eu falo, ECAD. Cara, tá na hora de regulamentar isso mundialmente. Vocês estão perdendo tempo, estão perdendo dinheiro, porque hoje as plataformas rolam bilhões e bilhões e bilhões. E o prejuízo é dos artistas, dos autores, das gravadoras. Está todo mundo perdendo, porque cada plataforma que tiver no auge naquele momento é que está mandando nas regras de música. Entendeu? Então, se amanhã o Spotify voltar a cabeça ela que vai ditar as regras. Aí daqui a pouquinho vai o Deezer domina, aí ela dita as regras. Aí daqui a pouquinho o YouTube domina, ele dita as regras. Quer dizer, tá uma samba do crioulo doido, cara, que tem que haver uma maneira de regulamentação mundial. Eu falo isso muito, porque é uma visão macro, eu tenho mania de visão macro, né? Eu nunca olho as coisas de dentro, ou envolvido com os problemas. Tem que ter mais clareza, eu acho, transparência, né? Eu, por exemplo, sou empresário de artista, né? Porra, sou empresário de um dos maiores artistas, né, do digital brasileiro, que é o Dilcinho, né? Sou sócio dele há quase 10 anos. Hoje ele transcendeu o pagode. Hoje Foi o único artista aí Nossa. É o único artista do pagode que saiu ali de 4 mil ouvintes, né, mês do Spotify. E durante a pandemia brigou ali com o Nossa, você Gustavo. falou, apareceu no vídeo, meu Deus do céu. Brigou ali com o Gustavo, com Marília, 8, 9 milhões, né, de ouvintes mês. E mesmo assim você não tem ali um dashboard onde você acessa,
Entendeu? A gente aqui no Bulldog, que é o YouTube, eu entro aqui, vejo, pô, onde foi. Ah, não, teve usuário da Austrália que o CPM lá é $13, o nosso aqui é 1 do Brasil, né? RPM, bababá, assim, você não consegue ter. Hoje, realmente, qual é a regra do jogo? Ah, não, 100 mil, tal. É muito confuso, cara. Mesmo o YouTube, com toda a clareza dele, essa coisa do CPM, de, olha, no horário, no dia, no período, rendeu X, mas no outro período rendeu Y. No outro... Pro artista, então, nossa, mano. Mas ainda tem alguma lógica, pelo menos você consegue ver ali. Isso. O CPM do meu canal Mas é ainda é $1. confuso, ainda o é RPM, pô, é Isso no 0,40. YouTube, né? Isso que você tá falando. YouTube. Que é a diferença de CPM, né? Cada canal tem o CPM, né? Que é o ali Exatamente. por mil, né? Quanto você ganha. O RPM é o real. Por quê? Qual a diferença disso no Brasil? No Brasil, a gente não tem tantas empresas anunciando online igual tem lá fora. Então, lá fora, o CPM e o RPM é praticamente o mesmo. Porque quase todo vídeo seu entra anúncio. Então, assim, beleza, vamos botar Instagram da Vivi, porra, é R$10 o CPM. Só que nem todo post tem um patrocinador. Entendi. Então, exemplo, se a cada 3 posts um teve seu patrocinador, o teu RPM é 3,33. Por mais que o seu CPM seja 10. Porque tiveram 2 posts Gente, é seus toda uma que não teve matemática e patrocinador. uma Vou loucura. bater palma pra aula que a gente teve Gente, aqui agora. o Tuca fala umas coisas assim, que eu fico assim, tá bom. Que ele entende um negócio que eu nem... Empresário, né, gente? tenta dar uma Empresário, estudada, CEO. mas assim, Estudar, cara. Se você não estudar, você não vai entender. no Spotify, tudo isso não tem nada. É no escuro. Você não sabe, você não sabe dá 1 nada. milhão. Tudo os bem, cara- ele vê as coisas do podcast, que é que ele, Os na caras verdade, é tão o... te E seria Quem muito manda aqui simples é ele. regulamentar isso, cara. Seria muito simples regulamentar. Questão de boa vontade de algum órgão mundial. Tem que ser uma ONU. Alguém que tem entrado em todos os países, né? Na maioria dos países. Só que tem que ter vontade também, né? Vontade. Mas ele tem interesse das plataformas? Claro que não. Não, pra quê? Porque como tá, para eles está ótimo. É bilhões e bilhões que estão mexendo, que estão circulando, paga para os artistas o que quer, ou para as gravadoras, né? Não digo para os artistas, para as gravadoras, paga o que quer. Ou a gravadora pega aquilo e repassa para os artistas dentro do seu percentual e a gente fica no escuro. É uma Você conta sabe? da Ludmilla, gente. Até porque as gravadoras hoje, Hã? né, o meu ponto de vista, elas vão ter que se reformular, né? Porque, assim, hoje, não a agregadora, aquelas gravadoras que cobravam 70%, 80%, né, ali dos royalties de um artista, hoje um artista grande fala, não, vou pagar 30% para uma agregadora, essa diferença aqui, que dá 400, 500 mil mês, eu vou montar uma equipe de marketing minha, ainda sobra 200 mil bolso. Então elas funcionam muito mais como, eu vejo como uma... Escritório de marcas? Escritório de marketing, só que hoje você paga. É. Então hoje que eu vejo artista grande, elas funcionam muito mais como uma instituição financeira de advances para estar te levando. Aí elas veem lá o crescimento de mercado, vou dar advances, Marlboro gera tanto, em 5 anos o share do digital vai crescer, ele vai gerar tanto a mais, e eu vou catar esse pedaço, do que realmente como um trabalho... O ruim disso é que música é business, né? Música é negócio. Mas aí, quando você só olha números, ela deixa de ser arte. Vira negócio de fato, só negócio, né? Só negócio. E aí, por exemplo, só um exemplo, né? A música Sou de Preto, de Favelado, mas quando toca Ninguém Fica Dando Chocolate, eu toquei essa música há 5 anos, acreditando na música e nada aconteceu em 5 anos. Depois a música explodiu e virou um grande clássico do movimento funk. Mas cadê essa fé? Cadê essa visão artística? Cadê esse desejo de acreditar nas coisas? Passou a ser números. Você acredita no que te dá número. Se não der E número... rápido. Não deu, tem que cai, dar vem número, outro. já vem outro. Então, essa coisa do acreditar. Tem gravadora que contrata e manda o artista embora sem ter feito um CD. Isso. Faz um EP, um single, não, vai pra geladeira, Mas rua. por quê, cara? Isso é muito ruim. pra Não vai música. longe. Hoje eu acabei de falar o Dilcinho. Vivi sabe. Pô, eu toquei aquele 3 anos, 2 anos, que todo mundo fala, ih, a mulher que lá tá maluca, chacota. É verdade. Tô aqui que Ih, não, tá não maluca, deixa chacota, e hoje virou Mas maior de isso segmento. é arte. Maior de segmento em números, no digital, etc. Entendeu? Cara, mas hoje ele ele hoje tem... é surreal. Hoje Tô falando ele- que tô na tua frente, porque Mas o Dilcinho é um aí, cara muito bom. cadê as pessoas do funk pra fazer isso? Não tem. Não tem. As gravadoras, cadê as gravadoras que investiam em talento, em acreditar nas pessoas? Não tem. Eles acreditam nos números. E se o número não der resultado, encosta. Não tem mais aquela coisa de acreditar. O lado artístico do negócio. Entendeu? Então tocou.
tem uma pornografia, um palavrão e tá todo mundo achando legal pra caramba, é piada, que você ri, depois Aí você não vai um pouco de encontro que o Bonadio também falou, que não tem mais esse filtro, não tem mais essa curadoria. Hoje é todo mundo subindo lá, caralho, Então, e aí mas sobe aí é que eu tô, um mas monte de bosta, e é isso. tudo E a sobe. velocidade da internet, assim, você lançou... Você acha que hoje, por exemplo, teria tempo pra se trabalhar 5 anos um som de preto até virar? Eu, pelo meu jeito de ser, eu trabalharia. Tanto que eu tô com a música do Óleo do Sol, já viu já o Óleo do Sol? Não, mas hoje em dia... Eu não tô lancei escutando pro funk verão nada. passado e eu continuo trabalhando a música. Eu acredito na música. A música é maravilhosa, é linda, é bonita. Fiz um clipe pra música. E tipo assim, eu posto, eu vou no perfil das pessoas, se a pessoa tiver uma paisagem com sol, eu faço o reposto daquela imagem, coloco a música e marco a pessoa. A pessoa fica feliz da vida, ela vai lá e reposta também. Então é trabalho de formiguinha, é trabalho de fé, trabalho de acreditar, entendeu? Pode ser que o Óleo do Sol não vá a lugar nenhum, mas é uma música que eu vou carregar, porque eu gosto, eu amo. E você tá fazendo por ela. Tô fazendo por ela, que eu tenho Vai que fazer a sua fazer. parte, né? Entendeu? A minha parte eu tô fazendo. E pode demorar, pode ser mais lento, mas em compensação ela acaba, a hora que ela vira sucesso, ela entra ela acaba sendo eternizada. Aham. Olha Eu só, acho que é isso, eu acho que você tem que seguir a verdade, né? Porque assim, eu acho que se você Tem que fica acreditar, procurando a tem que verdade do acreditar. momento, você fica correndo atrás do rabo, né? É. Assim, você faz a verdade. Hoje pode, a maré não tá ali 100% pra tua verdade. Tá pra de alguém. Tava algum momento ali naquela verdade. Mas daqui a pouco vai estar pra sua verdade Você de novo, quer ver uma né? música também que eu toquei e as pessoas falaram, cara, tem nada a ver isso que tá tocando. A própria rádio que eu trabalhava, a Beat 98 na época, pediu pra me parar de tocar música, que é a música Rainha do Romeu. Nossa! E aí eu tava. E na época era só popozão. Estourou muito essa música. Eu ouvi Rainha e falei, cara, que música linda. Ah, mas o que a Beat pediu Você pra lembra parar dessa de tocar, música? Você lembra dessa estourava. música? Ela estourou Aham. muito. Aí eu toquei Você Mas Rainha. a me Beat era avisou. certo, filho. Cara. Eles não gostavam de estourar, era muito bom, né? Cara, E estourou aí, muito. Era quando e eu aí tava na rádio. a coordenadora, né? Pô, você toca essa música não tem nada a ver com o que tá tocando agora do funk. Pra mim não interessa o que tá tocando, eu tenho que tocar, porque o funk não pode viver de uma vertente. Não pode todo mundo que faz sucesso, todo mundo naquela direção. Eu consegui ver a Você tem que coordenadora apresentar. falando, que eu conheci ela, né? Que quase fui pra lá, quase fui. Você tem que... Consegui Bom, ver. e aí o que aconteceu? Rainha virou... Rainha, E a pra ter pesquisa ideia, de 90 dias? Rainha é a Você música... chegou a pegar a pesquisa que tinha que ir pra rua lá, de 90 dias, pra ver se era boa a música? Peguei a Isso era muito pesquisa. bom, né, cara? Você tinha isso lá? Essa... Tinha. Sabia disso. Eles contrataram uma consultoria Pra holandesa. Pô, foi isso mesmo. isso Aí, meu irmão, tinha 90 dias, a pesquisa ia pra rua, 200 faixas, não sei o que. Era um negócio assim. Rapidinho, ó. Vocês foram por outro Cara, de caminho, outro eu perguntei no planeta. negócio da Ludmilla, vocês mudaram completamente da história, tá? Eu não esqueci, não. Maboro, fala aí da Ludmilla, Não, o que então, aconteceu? Aí o que acontece? Aí os autores, como eu sou responsável pela administração das obras, me ligaram quando viram a música. Eu falei, cara, vou ligar pra Warner. E qual foi a que música? Vem amor, bate e não para, né? Com a minha... Aí o que acontece? A música tá no meu disco, Funk Brasil 9, né? Tá no Funk Brasil 9 essa música. E os artistas me ligaram perguntando, e aí, Malboro, como é que faz? Pediram autorização? Eu falei, não. Aí eu mandei vários e-mails pra Warner, cobrando. Pô, cara, resolve isso aí, os autores estão me cobrando. E a Warner é a Isso- gravadora da Ludmilla. Exatamente. Por sinal, aí- uma das mais chatas pra liberar qualquer coisa, né? É. Amo o nosso presidente Sérgio Afonso, mas eles pra liberar são maravilha. E aí o que acontece? Aí eu mandei vários e-mails, expliquei o que estava acontecendo, que os autores estavam me cobrando e precisava de dar uma solução para a música, né? Botar o nome dos autores. Não era para proibir de tocar ou parar de tocar. Assim foi o negócio do Xamã também. Só a pra confusão pingar que deu, como né? tem que pingar, né? Um pedacinho de cada um. Agora Cara, fica porque certo. se usou a corretamente. Se usou a música, nada mais justo, né, cara? A gente não pode menosprezar. Era o autoral que era seu ou era o fonograma? Autoral. A letra mesmo. A letra mesmo. E aí o composição. negócio ainda tá rodando, tá fluindo aí. E aí, aí mandei o e-mail para o Warner, eles me responderam algumas vezes, depois não responderam mais. Aí eu fui obrigado a ter que entrar na justiça contra o Warner pelo uso indevido da obra e tal. Nem entrei contra a Ludmilla. Mas a Ludmilla ia ser o polo passivo porque ela era compositora. Quando você edita uma música em um lugar, você se torna responsável pela originalidade daquela música. Se tiver problema, você que vai responder. A gravadora e a editora nunca botam dela na reta, porque ela também não tem como saber se todas as músicas são oficiais, originais Claro. ou não. Então ela joga pro autor a Vai ter que ter um setor da responsabilidade. FBI lá, né? Pra pesquisar Não tem a como autoria saber. que cada compositor Chega lá com uma traz, né? música para editar, o cara não
tem noção se aquilo é original ou não é. Você, no contrato que você assina, você assina a assume essa responsabilidade. Lógico, da originalidade da E música. aí ainda tá lá. E aí, quando explodiu lá, que tu deu esse bafafá todinho, o pai da Ludmilla me ligou, mas por que isso? A Renatão? gente podia conversar. Eu falei, cara, eu não tem nada contra a Ludmilla. Eu amo a Ludmilla. Pra mim, é uma das artistas mais competentes que nós temos no Brasil. É indubitável o talento da Ludmilla. Mas eu não posso deixar de cobrar aquilo que é dos autores. Claro. Eu tenho que proteger os autores. Afinal de contas, se eles editaram comigo, eles contam com a minha proteção. Entendi. Bom, aí o que acontece? A Ludmilla me ligou e aí começou o bafafá e tal. E a Anitta tinha pedido para mim para usar o Rap das Armas numa música dela. A melodia de uma música dela. Eu sabia que ia dar problema da Anitta. O que eu fiz? Fiz uma postagem antes da música ser lançada, avisando que a Anitta pediu autorização, que ela usou a melodia, que foi tudo regulamentado direitinho. E você ganhou seu percentual. Exatamente, Tudo tudo certinho. direitinho, tudo normal como manda o figurino. Quando a música subiu, que as pessoas começaram a falar, ah lá, a Anitta tá copiando o Rap das Armas, pegou a melodia, não sei o que. Não, gente. Já até fiz uma postagem aqui, por conta do mimimi que poderia vir a acontecer, e a própria Anitta falou, olha, não, gente, peraí, isso aí não procede, eu pedi autorização, o Bobo autorizou, os autores estão recebendo a parte deles, está tudo normalizado. Com a questão da Ludmilla, não houve esse pedido de autorização. Eu mandei mensagem para eles, pedindo a regulamentação, e eles cagaram e andaram pro problema. Aí, E aí acabou tendo foi que pro ir pra jurídico. justiça, foi pro jurídico. E aí, Renatão te ligou e tal, já Aí resolveu? a Ludmilla me ligou, falei, Ludmilla, vamos tentar fazer um acordo para dar o crédito aos meninos. Ela falou, não, vamos continuar sendo amigos, vamos deixar o jurídico resolver isso. Deixa o jurídico resolver isso. Mas está resolvendo, tá o jurídico, mas vocês dois estão em paz, vambora, e segue Exatamente, o mas baile. deixa lá na justiça Entendi. resolver. E o do Xamã? Eu falei qual foi? para ela o seguinte, Ludmilla, você é uma artista que eu admiro muito, sou apaixonado, respeito totalmente. Mas o advogado, ele vive do caos. Porque se você perde, ele ganha. Se você ganha, ele ganha. Então ele nunca perde. Então um bom acordo é muito melhor do que uma briga. Então se você quer que o jurídico resolva, vai resolver o jurídico. Mas eu, pelo menos, se eu percebo que eu posso fazer um acordo, posso entrar no entendimento, eu parto para o entendimento. Porque a briga fica cara. E é uma incógnita se tu vai ganhar ou não. Então é melhor você fazer um acordo legal, justo, do que você ir para a briga e perder duas vezes. Você perde a causa e perde para o advogado, que nunca vai perder. Ele vai ganhar independente de você perder ou não. Então eu prefiro muito mais um acordo. Mas não, vamos continuar sendo amigos, vamos deixar o jurídico resolver. E do Deixa o Xamã, jurídico qual resolver. foi a música? Foi o Atoladinha, que ele colocou numa música dele, um sampler da Atoladinha, da música. E Qual é aí, a produção? Piririm, Ah, ele piririm, botou? piririm, alguém ligou para mim. E aí ele usou no sampler na música dele. E também não pingou. E aí os autores me ligam. Maboro, minha música tá na música do Xamã, tem não sei quantos milhões de visualização, tem não sei quantos... Como é que ficou nosso direito autoral? Cara, não me pediram autorização. Mas eu vou entrar em contato com a produtora para saber como pode ser feito, como é que pode regulamentar isso. Na hora que eu entrei em contato com a produtora deles, por e-mail, tudo registrado, eles falaram, você sabe que o funk é assim, né? Que a gente pode usar música, usa música e tu usa música do outro. Não, cara, não é assim, isso não é bagunça. Usou, tem que regulamentar, tem que... Claro. Não pode ser assim. E aí o que acontece? Em vez dele tentar entrar no entendimento e regulamentar a obra, até porque os Quis autores também largar precisam- o... Não, o que ele fez? Ele foi lá e tirou a música da plataforma e colocou ela sem o sampler. Mas ele, em vez de... Aí o pessoal cobrou, porque a música ficou muito legal com o sampler. E o pessoal começou a cobrar. Ele, em vez de assumir, não, galera, eu não quero pagar direitos autorais, então eu tirei a música para poder não ter que pagar ninguém. Ele falou Era que o correto. O que ele fez? Falou que eu mandei tirar a música do ar. E é mentira. Eu não mandei tirar nada. Eu só entrei em contato com a produtora para proteger os direitos, que é o meu papel. Eu liguei para proteger os direitos dos autores. E aí foi uma decisão dele tirar do ar, só que ele não assumiu que foi ele que tirou. Ele deve ter fala perdido que- view pra caramba, que a música já devia ter view, né? Já Tinha devia. tinha bastante. E aí o que aconteceu? Então aí ele acaba tendo processado duas vezes. Uma pelo que tinha de Retroativo, que não pagou. retroativo, e duas pela falsa, por jogar o público dele, os fãs dele, contra mim. Ele não podia ter feito isso. Ele tinha que assumir que ele tirou a música. Mas ele jogou para mim a responsabilidade de ter tirado a música, como se eu mandei tirar do ar. E aí veio os haters tudinho me atacar, falar, cara, vocês estão enganados.
Vocês estão caindo na pilha errada, vocês estão acreditando numa mentira. Entendeu? Porque vocês têm que analisar e ouvir para saber o que realmente aconteceu. E eu comecei a esclarecer o que tinha acontecido. As pessoas começaram, pô, peraí, então chamar mentiu, falando que você mandou tirar do ar. Mentiu. E vai ter que responder por isso. A pessoa, quando mente, para não assumir a responsabilidade, ela tem que ser punida pelo que está fazendo. É isso. É isso. Eu só quero saber agora, pra gente encerrar, seus planos pro futuro. O que você tem aí que você pode Bom, adiantar pra gente? Eu tenho um filho de 5 anos que quando eu falo que ele vai ser DJ, ele fica chateado. Porque ele fala que ele já é DJ. Ele não vai ser DJ. É o Arthur. Ih, meu xará. Ele é muito ligado em música, ele adora, ele faz mixagem, ele já conhece BPM, já ajusta as músicas, tudo nos softwares, nos coisas. Eu falei, cara, vou comprar um controlador para esse menino. Ele é muito talentoso. Ele nasceu com o GH alterado, então ele demorou a andar, andou com 2 anos. Ele vai ter 2,15 m, o médico falou. Nossa! 2,15 m de altura. E aí, quando a primeira vez que ele entrou no estúdio, tava lá os violões assim, em pé, né? Baixo, violão, guitarra. E foi no violão, passava o dedo assim, ele imitava a nota que o violão estava dando. Ele tinha o quê? 2 aninhos. Aí ele passava a nota no violão, dava outra nota, ele imitava a outra nota. Eu falei, caramba, tava eu e o Jamai, sabe o que é o Jamai? Vou levar você nesse new funk. Nesse new trabalha... funk. Vou levar você a minha vida funkeira tá aqui do meu lado, gente. Aqui, só Aí ele tava, eu olhei, um olhou pro outro assim. Eu nunca vi uma criança fazer isso, assim. Normalmente a criança pega o violão e fica mexendo para lá e para cá aleatoriamente. Não, ele mexia, ele passava o dedo, imitava. O passar a mão era inconsciente, era assim. Ele passava o dedo, dava a nota, ele imitava. Ele passava a mão, dava a nota, ele imitava. Isso é musicalidade, cara. Ele é muito musical. Isso me lembra, sabe o quê? Lembra do Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho? Quando ele dava entrevista, falava, as pessoas falavam, pô, você é o craque, não sei o quê. Não, eu não sou craque. Craque é meu irmão mais novo, que era o Ronaldinho Gaúcho. Lembra disso? Fala a mesma coisa, cara. Se as pessoas gostam do meu trabalho e de tudo que eu fiz pela música, vocês não têm noção do que esse menino vai fazer. Porque ele que é o craque, ele que vai ser o fera, entendeu? Porque ele vai crescer e como eu vejo, e a musicalidade, o playlist que ele faz, ele tem uma intimidade com essa coisa de música fora do normal. Eu não vejo uma criança, nem eu era assim quando era criança. Essa musicalidade que ele tem é uma coisa absurda. Que maneiro, que maneiro. Entendeu? Então eu acho que plano para o futuro, esse aí. E você ensina, fica ali. Não, mas ali assim, na vamos Mas todos os meus filhos são musicais, mas eu não influencio, eu não fico forçando. Eu deixo natural. Todos eles gostam de música, mas esse nasceu pronto. Esse nasceu. Tanto que eu falo, não, quando eu falo para alguém, ele vai ser DJ quando eu crescer. Ele, pô, pai, eu já sou DJ, não vou ser DJ, 5 anos de idade. Ele fica chateado de falar que ele vai ser. Que ele já é. Ele fala que já é. Ele não diz que vai ser. Entendeu? E ele, pô, eu mostro vídeo para ele de DJ tocando, de performance, de coisa, ele fica ali, pô, aprendendo, a mente dele fica ali dentro daquilo que ele está vendo. A gente percebe que o cara tem o dom, entendeu? Mas suas produções, assim... Produções, tem o de Crônica que estou lançando agora, tem Olha o Sol, que eu vou continuar trabalhando, porque eu acredito na música. Tem vários projetos meu em andamento, e tem a subida do meu catálogo, que está subindo aos pouquinhos, com as músicas todas que eu lancei durante toda a minha carreira, que ainda não estão todas upload, né? Já subi algumas. Mas tá tudo lá como DJ Malboro, artista. DJ Malboro e os artistas, né? Vírgula, cada um. Com vírgula. Porque, inclusive, até o Funk Brasil 1, que eu tô na capa, que eu sou compositor da maioria das músicas, é um projeto meu, não tinha vírgula, porque naquela época não tinha vírgula. Não, você não entrava como artista, era só o Era só a produção. produtor e o... E o nome do disco é DJ Malboro Apresenta Funk Brasil, quer dizer, eu sou oficialmente o artista. Mas você não era intérprete ali. Era intérprete, então, né? pra Mas aí plataforma. eles fizeram a reparação, eles colocaram Malboro vírgula. Funk Brasil, se tu for na plataforma Agora já digital, tá. vírgula DJ Malboro. Já tá lá na página de você como artista. Nas próprias plataformas, entendeu? Mas não era assim. Esse é o preço do pioneirismo. Quando você é muito pioneiro, você acaba... Algumas coisas que amanhã se adaptam, você deixou de ter feito por conta de você ser pioneiro demais. Com certeza. Mas aí eu tô na capa. O meu DJ Malboro Apresenta Funk Brasil. O nome do disco é esse. E, porra, não tem o vírgula? Não tem lógica que essas músicas não iram pro meu catálogo. Claro. Meu catálogo artístico, né? Nada mais justo. Claro, tá lá dentro. Então, cara, estamos subindo tudo, cara. Aos pouquinhos a gente tá subindo, tá colocando. E tem as novidades, os lançamentos. Sempre tendo essa coisa de... Eu falo que sempre, somente um funk com qualidade e responsabilidade vai nos proporcionar prosperidade e longevidade. E eu não preciso nem provar isso. Não é nenhuma tese. Isso é um fato. Fato comprovado pelas músicas que eu fiz, que até hoje tocam. Eu acho que isso era
um ensinamento para essa nova geração, para essa galera que faz pornografia, faz apologia, para poder se espelhar e falar, peraí, o cara conseguiu levar as músicas até hoje fazendo uma coisa de qualidade. Por que eu não vou fazer também? É o caminho a seguir. Claro. É um exemplo a ser seguido. Então as pessoas têm que acordar para isso. Obrigado. Eu que agradeço. Cara. Amor, obrigado por você ter vindo aqui. Demais, a minha história do funk hoje aqui, gente. Agora, obrigado por tudo que você fez aí, pela história do funk. Não, isso aqui é o funk da minha vida. Pela história do Rio. É isso. Pelos aniversários aí presentes. Olha só, eu vou fazer 40 anos ano que vem. Já que você tocou em 30 deles, pode tocar em um meu, de repente? Vamos ver isso aí. Ó, deixa eu agradecer também ao nosso patrocinador, Vral, que tá junto com a gente em todos os Bulldogs, em todos os episódios. Vral, o energético de quem? De Ronaldinho. Agradecer ao nosso Bulldog Gin. Agradecer mais uma vez a presença dele, DJ Obrigado, Balboro. obrigado, Vivi obrigado. sempre aqui com a gente. E vocês que estão aqui nos assistindo, muito obrigado. Se inscreve, porque estamos com view e quase não fica batendo. Então, galera, vamos se inscrever aqui para não perder nenhum. Soltíssimo ele, E semana que vem, ó, estamos aqui de volta. Que isso? Já sabe o que foi? Sabe o que, gente? Foi verificado o Instagram, agora tá nessa. Ah, explodiu, né? É isso. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu!